Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast de Deixou de Adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Eu sou o Obé e tenho comigo o meu querido Hugo, hoje com um convidado especial. Pedro Jorge da Cunha está connosco para falar de Apocalypse Now, o épico de guerra de 1979 de Francis Ford Coppola. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. I love the smell of napalm in the morning. Very obviously, he has gone insane. Are you an assassin? I'm a soldier. Bem-vindos ao Fitas da Vida, como sempre tenho comigo o meu querido Hugo e hoje temos um convidado muito especial. Pedro Jorge da Cunha está connosco. O Pedro é o chefe de redação do site Futebol 00, que já existe desde 2003. Para nós que somos mais antigos, parece que existiu sempre. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Pedro. Decidimos estender este convite porque reparámos que no teu espaço de opinião, no campo pelado, costumas fazer algumas referências ao cinema. Bem-vindo. Muito E porquê é obrigado. que escolheste o Apocalipse Now? Olha, muito obrigado pelo convite. Fiquei mesmo sensibilizado, como vos dizia off, antes de começarmos a gravar. Hoje em dia não tenho assim tanto tempo como gostaria de ter para falar sobre cinema, que é uma das minhas maiores paixões. Aliás, eu digo sempre aqui na redação do 00 que aos nossos jornalistas que acho que é sempre importante termos mais prazeres na vida do que apenas o futebol e a obsessão pelo futebol. Porque acho que gosto muito de juntar estes mundos, são perfeitamente compatíveis, a música, o cinema, o futebol, e de vez em quando, lá está, a minha escrita leva muito para essa words colliding, não é? Como dizia o Jorge Costanza na Seinfeld. Gosto muito de fazer esses mundos colidirem, eh, sem efeitos secundários nem danos colaterais, e portanto sempre que posso gosto mesmo muito de fazer aqui uns lamirés sobre o cinema. Eu no Mais Futebol, onde estive anteriormente durante 15 anos e meio, também tinha uma coluna de opinião que se chamava Play, e aí sim tinha mesmo vários segmentos onde sugeria filmes ligados ao mundo do desporto e não só. E pronto, vou tentando ter esses pequenos apontamentos. Mas olha, o Apocalipse Now surgiu porque eu enviei o Apocalipse Now claramente estaria sempre no meu top 10 de filmes da minha vida. É Hum, difícil colocar aqui uma hierarquia que seja justa. hum. Instintivamente, quando vocês me perguntaram, eu fui para o Seven, mas o Seven já tinha sido bem escolhido, até vi depois o episódio, foi muito interessante mesmo. E a seguir, na shortlist que eu vos enviei, o Apocalipse Now acho que fazia muito sentido, porque foi dos filmes mais marcantes da minha vida e um daqueles que eu vi mais vezes, portanto estarei mais à vontade também para falar sobre ele por causa disso, mas é uma obra-prima, creio eu, do princípio ao fim. Eu revi esta semana aos bocadinhos, e de facto soube-me ainda melhor desta vez do que das primeiras vezes, portanto eu acho que foi bem escolhido. Hugo, Miguel, como é que foi ver ou rever o Apocalipse Now? Pá, foi uma excelente escolha porque eu estava aqui a dizer ao Ben Off também que eu não me lembrava de ver o filme. Eu tenho a ideia que o meu avô tinha uma coleção enorme de VHS e é daí que vem a paixão pelo cinema. E eu sei pela capa que o meu avô tinha a VHS no armário dele. Uhum. Eu tenho a impressão de ver com o meu primo, que nós costumávamos ficar lá em casa dos meus avós, mas não me lembrava do filme. E agora rever este filme isto foi uma viagem autêntica. É isso. Eu fiquei mesmo ali preso. Os momentos de silêncio, não há silêncio, mas os momentos em que não há de diálogo é qualquer coisa. Hum, Hum, uhum. Eu é já como estou tu disseste, arrepiado, o que está a falar, já estou aqui arrepiado, porque é mesmo isso. Sentimos que algo mau vai acontecer, não é? É um bocado exatamente, isso. e é constantemente, mesmo quando há aqueles momentos mais de calmaria, não, vem aí qualquer coisa, de certeza. Há uma tensão a percorrer este filme Permanente. constantemente incrível. Constante, Permanente. Incrível. constante. E depois, no início e ao longo do filme, o som dos helicópteros foi o que mais me impressionou. Em termos sonoros, nossa, foi uma coisa, e pronto, e foi inevitável chegar à categoria da adaptação portuguesa e não pensar no Benfica e nos tempos do Vietnã no Benfica.
Eu já Ainda sabia tentei, que eu ia falar sobre isso. ainda tentei fazer uma Eu não analogia, tive, mas não consegui. Não tive coragem, não tive eu coragem. não tive coragem de escrever sobre o Vietnã benfiquista. Não tive coragem. É muito difícil, tempos muito difíceis para nós. É mesmo, é mesmo. Um, eu vi, também como o Hugo, eu acho que em jovem, algures nos 90s, vi este filme aos bocadinhos, provavelmente antes de poder ver ou poder mesmo pensar nele como deve ser. E depois revi no início deste ano, Pedro, obrigado por teres trazido o filme, mas eu revi no início deste ano e foi dois filmes que me impactaram especialmente deste ano. Eu estou a fazer uma espécie de Uhum. ver filmes ou que eu não me lembro bem Muito bem, muito bem. ou que, ou que me falham na minha cinematografia. né? E este foi um dos dois que me impactaram, e os dois relativamente relacionados com o Vietnã, o Apocalypse Now e o outro Fear and Loathing em Las Vegas. E eu acho que têm os dois esta particularidade meio psicadélico e que me deixou nos dois numa espécie de buraco emocional, tenho que admitir. Um, uh, uh, estes temas meio da ambiguidade moral e impactaram-me muito estes dois Sim, filmes. sim, Por sim. isso eu estou muito agradecido por teres trazido este filme para aqui, porque eu não sei se ia conseguir trazê-lo tão cedo. E esta foi a segunda vez que eu vi este ano. E eu acho que vi uma versão diferente, porque há umas quantas versões diferentes. Depois, nas curiosidades, eu também tenho uma curiosidade sobre isso, mas Uhum. mas eu acho que vi uma versão um pouco mais longa, que tem uma cena que não havia no outro, que é uma cena de uma plantação de uma família É francesa, incrível. Essa cena, eu também, sim, sei que, perfeitamente. No que, Final que, Cut, eu, essa cena é marcante, sim, sim. que no filme que eu vi, que eu acho que devia ser a versão teatral, havia a versão de cinema, não estava, não existia, portanto deve ser a versão mais curta que eu tinha visto inicialmente. Um, mas impactou-me imenso. Portanto, obrigado, Pedro, por teres trazido Identifico-me este. muito com as vossas palavras. Eu não vos sei dizer em concreto quando é que o vi pela primeira vez, mas sei que foi nos anos 90, eu era um adolescente, e lembro-me perfeitamente de no dia a seguir estar a almoçar com os meus pais e falar muito com o meu pai sobre o filme. Porquê? Porque o meu pai, infelizmente, esteve na guerra colonial, na Hum, Guiné-Bissau, e esse assunto era um bocadinho um assunto tabu na minha família. Curiosamente, o meu pai conheceu o meu tio, irmão da minha mãe, na guerra colonial, na Guiné-Bissau, e foi através do meu tio que ele conheceu a minha mãe. Portanto, foi um lado positivo dessa maldita guerra, o único, se calhar. Mas nessa tarde, pela primeira vez, eu desabafei um bocadinho com o meu pai, aquilo que tinha sentido ao ver o filme, um bocadinho idealista, não é? Aqueles 17, 18 anos, cheios de hum, sonhos, e pela primeira vez senti que o meu pai se abriu um bocadinho comigo sobre a experiência dele hum. na selva da Guiné-Bissau. Lembro perfeitamente disso. E também por isso este filme, felizmente o meu pai está vivo e está bem, mas também por isso este filme é importante na minha vida, também por causa dessa conversa que eu tive e que tenho aqui perfeitamente presente hoje em dia. Nós, nós falamos sempre também dos realizadores e dos atores de cada um dos filmes. Este filme é realizado pelo Francis Ford Coppola, que fez, no espaço de 4 anos, quatro dos melhores filmes de todos os tempos, que é Incrível. uma, É impressionante, de facto, é. um acontecimento. Se calhar não há ninguém que tenha esta sequência de 4 filmes em termos de importância para o cinema: o Padrinho, A Conversa, o Padrinho 2 e o Apocalipse Now, num espaço de 7 anos. Não, Não não sei, é um mau balanço, não é um mau não é balanço. uma balança. Mas também inclui aqui também alguns filmes: o Rumblefish, o Cotton Club, o Peggy Sue Got Married, o Padrinho 3, o Drácula de Bram Stoker, o Jack, quando eu vi quando era jovem também gostei muito, um, o The Rainmaker, que é um filme de advogados com, Uhum. com o Matt Damon, que eu gosto, e agora voltou meio à baila com o Megalopolis, que está agora na conversa pública, alguns como obra-prima, outros como um dos maiores desastres cinematográficos de Confesso que sempre. não vi ainda esse. Sei que existe, mas ainda não vi. Eu acho que ainda não está nos nossos cinemas, já está? Eu acho que Não, não. ainda não. Acho que ainda Eu acho não. que já esteve no circuito de festivais, mas ainda não está nos nossos cinemas. Alguma Pois coisa sobre o estou. Francis Ford Coppola que queiram dizer? Uh, Godfather estaria na minha lista também. Revi há pouco tempo, há poucos anos, os filmes todos do Godfather e de facto lá está. Acho que há pontos em contacto entre a forma como ele filma o Apocalipse Now e alguns momentos do The Godfather. E de facto depois é a capacidade que ele tem de se reunir
dos melhores, de creme de la creme, não é? Hum, Desde o Marlon Brando, obviamente, o Robert Duvall, o Martin Sheen. Martin Sheen, que obviamente cumpre, mas não seria a minha primeira opção para aquele papel. Mais à frente poderei dar as minhas sugestões, embora cumpra, não é? Cumpre perfeitamente bem, mas depois é um bocadinho, quando colocamos lado a lado com o Robert Duvall e o Marlon Brando, acho que há aqui um bocadinho desfazamento. uhum. Mas depois também é Robert De Niro, o Al Pacino, enfim, é incrível, não é? Leva-nos ao melhor cinema de sempre, julgo eu, aos melhores tempos do cinema. Anos 70 e 80 são marcantes na minha biografia caseira. De facto, o Coppola sabe aquilo que faz. Alguma coisa, Hugo, sobre o Coppola? Eu fiquei maravilhado porque eu não sabia nenhuma curiosidade sobre este filme e fiquei maravilhado porque fui ver entrevistas dele e pequenos vídeos dele durante a produção do filme e fiquei maravilhado com o facto de ele ter hipotecado quase a vida toda dele só por fazer este filme. É Só verdade. isso E revela uma entrega brutal e só podia resultar bem. Teve tudo para resultar mal nas histórias, mas só podia resultar bem, levando tudo para a frente. E eu concordo com o Pedro por causa do Martin Sheen, embora, embora há ali cenas do Martin Sheen em que ele consegue lá chegar. Há outras em que não consegue, mas há lá algumas cenas em que ele está. Quando ele sai da água, principalmente quando está calado. Sim. é isso. É, No é, início, logo na cena sim, inicial, a cena quando está inicial, por calado exemplo, quando ele está no quarto, no quarto. quando sai da água devagarinho, quando está introspectivo, vá, Eu aí não é quero onde ser ele está melhor. injusto com o Martin Sheen, atenção, é um bom ator, Sim, 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 sim. mas claramente acho que a fasquia está tão alta com É, o Brando é, e o Duval, até o Dennis Hopper, quando sim, aparece mais à frente, Uhum. que ele acaba por ser um bocadinho vítima das comparações, embora seja um exatamente, sim. excelente ator. Como é que se chamava aquela série sobre a O Casa West Branca? Wing, West Wing, os Homens do Presidente, Homens do em português. Presidente, que eu era viciado nessa. Desculpa, agora Uhum. a memória já não é o que era. Ele tem uma presença fantástica nessa série. Mas de facto aqui, lá está, por comparação, acaba por ficar um bocadinho, se calhar, abaixo dos restantes, embora Sim, seja perfeitamente competente. O Martin sim. Sheen também é um daqueles atores que tem uma carreira longuíssima em Uhum. Hollywood, e eu acho que depois deste filme, eu acho que o papel onde ele ficou durante mais tempo e mais conhecido, e provavelmente uma geração mais jovem só conhece o Martin Sheen do The West Wing, porque West foi Wing, sim. aquele início da TV de prestígio, É mais ou isso, menos é isso. esses inícios da TV de prestígio, com os Sopranos, com o West Wing, com o The Wire, esse por aí. E, e ele tem também, encontrei aqui os que eu me lembro claramente do Martin Sheen: o Gandhi, o Wall Street, o presidente americano, que é onde ele é chefe de gabinete do Michael Douglas. No Catch Me If You Can, ele é pai da Amy Adams, que é a namoradinha do Leonardo Achei DiCaprio. muita piada esse filme, por acaso. Uhum. Catch Me If You Can. É muito giro. O do Departed, ele é lá Departed, grande, um dos chefes de Revi há polícia. poucos dias. É. E mais recentemente fez Tio Ben no Amazing Spider-Man, em que o Andrew Garfield é que é o Spider-Man. Por acaso ele tem arte de ser tio Tem Ben, arte pois Tio Ben, tem. pois tem, pois Ele tem. tem arte Tio Ben. E é também pai de dois atores conhecidíssimos, o Emílio Charlie Estevez e o Sheen Charlie e o Sheen. Emily Sim, Stevens, sim. Uhum. O Emily Pois Stevens, ele. nunca mais ouvi falar do Emily Stevens aos anos. Pois. nem eu. Associo muito aos anos 90, não é? Aquele. Uhum. E o Martin Sheen também não se chama Martin Sheen, ele chama-se Ramon Esteves. E Ramon decidiu. Stevens. Então o Charlie Sheen também não será Charlie Sheen? Ou é? Pois, o Charlie Sheen não é, o Charlie Sheen é outra coisa, que não me lembro agora qual é o Esteves que ele é, Já mas ele também é Esteves e também decidiu mudar o nome para Sheen. gosto de aprender convosco. Gosto de aprender convosco. Depois temos o Marlon Brando, claro. Um, esta É, é incrível. E então, sabendo que ele veio mal preparado, Sim, veio, sim. todas as coisas que aconteceram nos entretantos, e ele chega e tem e uma faz o que faz. performance destas, é incrível. E depois, Só e de depois também, narração. e depois também como é que se diz? O afinco, vá, que o Coppola teve para lhe ler as coisas e estar sempre atrás dele a ler tudo, para ver se ele inteirava-se daquilo. Epá, foi. A luz usada para a personagem dele Incrível. é uma É escolha incrível. excelente, É, excelente. Já vamos chegar às cenas, mas essa luz naquela sala onde ele está é, é incrível. é impressionante. É impressionante. É uma das grandes personagens, julgo eu, da história do cinema.
há dezenas, centenas, mas o Coronel Walter e Kurtz do Marlon Brando, para mim, será eterno, eterno. Um elétrico chamado Desejo, Alô no Cais, Último Tango em Paris, Super-Homem, que para mim foi uma personagem super importante quando eu era pequenino, Apocalypse Now, e o último filme que eu me lembro que gostei dele, eu acho que já tínhamos falado disto quando fizemos o Padrinho, o The Score, em The que é Score, tipo uma, O The Score, com uma o Edward junção Norton, de, não é? uma Exatamente. junção de 3 gerações, o Edward Norton, o De Niro e o Marlon Brando. As Eu 3 gerações. fui ver ao cinema ainda esse filme, muito por culpa do Marlon Brando, apesar de eu gostar muito do Edward Norton também, à boleia do Fight Club, mas fui muito atrás do Marlon Brando para ver esse filme, porque já era uma fase muito decadente dele Sim, e sim, ele já final da vida estava. dele. Ele já Eh, estava. Eu e acho a que ele última passa o vez. filme todo sentado. Eu acho que ele não está de pé nenhuma vez nesse filme. Pois é, pois é. É possível, é possível. Depois, os outros dois que eu referenciei aqui nesta fase inicial foi o Duval e o Hopper, também que eu registrei. O Duval com os padrinhos, ele é um dos filhos adotivos do padrinho, o Hagen, que depois recusou entrar no terceiro porque exigiu um salário equiparável ao Al Pacino e acharam que ele não merecia. Lembro-me dele do Dias de Tempestade, a treinar o Tom Cruise. Cruise. Sim. Uhum. No Network, que eu vi há pouco tempo, do Sidney Lumet, ele é um dos executivos da como é que se diz? Da broadcast, como é que se diz? Da Estação companhia de de televisão. televisão, Companhia de da televisão, estação sim. de televisão. Estação de televisão. Ganhou o Oscar com um filme chamado Tender Mercies, que eu nunca vi. Tender Um, Mercies. Nem estou a ver qual é, sinceramente. Nem eu. Depois foi nomeado também, para além do Padrinho e do Apocalypse Now, para o The Great Santini, o Apóstolo, a Civil Action e o Juiz. E eu acho que não vi nenhum The destes Great filmes. Santino. O Juiz Santino é vi. gelado. O Juiz vi, julgo que é com o Robert Downey Jr., o filho. Sim. Uhum. Fui ver também ao Robert cinema há Downey Jr. poucos anos, há não mais de 5 anos. Sim, o Roberto Val tem sempre aquele aspecto pesado, sisudo, de quem nos vai dar uma reprimenda, não é? Eh, Mesmo. e é um ator que eu também tenho em grande consideração, e já falaremos mais sobre as cenas do Apocalipse Now, mas tem uma presença fortíssima neste filme. A maneira como ele não reage às explosões no filme. É incrível. A maneira como ele está só a andar, como se não se estivesse a passar nada. Toda a gente tem que colher-se e ele continua a andar como se... É Incrível. Como é que eles dizem? Eles impressionante. dizem bomb? Não, eles dizem para avisarem que vem uma bomba. Sim. Aham. E ele em pé, sempre a andar. E os outros todos deitados. Pá. Fire Mas in é the a hole, pose. não? É isso mesmo. E depois mas a pose dele é toda É brilhante, excelente. é brilhante. E a última referência que eu tenho aqui é o Dennis Hopper. Eu nem sei se ele estava a representar, porque todas as entrevistas que eu vi, Epá, ele estava é um freak. mesmo a Pois fritar. estava. É um freak. Eu fiz questão de o incluir aqui numa das vossas questões, segmentos, porque merecia ser falado um bocadinho aqui por nós, porque é um freak tão porreiro, tão castiço, há ali uma mistura ali de hippie com intelectual, com gênio, com discípulo, não é? É um Exatamente. melting Incrível. pot ali É mesmo isso. que não sei se foi o Coppola que o construiu ou se ele apareceu mesmo assim para filmar e vamos em frente. Eu vi uma entrevista, vi um clipe de YouTube em que ele está a falar com o Coppola e eu acho que ele ou está em personagem ainda ou então é isto que é mesmo o Dennis Hopper mesmo a fritar. Que ele está ao lado do Coppola. Aham. Esse clipe é qualquer coisa. É verdade. Dennis Hopper, eu só registrei aqui alguns filmes. O Rebel Without a Cause, que é a estreia dele no cinema, que é um dos filmes mais conhecidos do James Dean. O Cool Hand Luke, do Paul Newman. O Easy Rider, que é o primeiro filme que ele realizou. O The American Friend, em que ele faz de Tom Ripley. O Rumble Fish, também do Coppola. O Hoosiers, que é quando ele é nomeado para o Oscar. O Blue Velvet, do David Lynch, que é uma das minhas performances preferidas de sempre. Mesmo. Fantástico. E aí é que ele é mesmo assustador. Mesmo. O True Romance, em que ele faz pai polícia do Christian Slater, que é o filme do Tony Scott. No Speed, em que ele é o vilão que põe as bombas no autocarro. E quando eu era jovem, o Waterworld era um filme também Sim, do Kevin Costner. o Kevin Exatamente. Costner, e ele era o vilão principal, careca, Pois com era. aquele Já não me monóculo. lembro. É verdade. Assim. Sim. Ele aí também também. está. E também. Ele é bom nisso, ele é bom a ser. Pois é. É bom na fritalhada.
Em 1979 saíram também os seguintes filmes: Alien, que nós já fizemos aqui, O Oitavo Passageiro, Uhum. Mad Max, All That Jazz, o Rocky 2, A Fuga de Alcatraz, o Kramer contra Kramer, o Monty Python, A Vida de Brian, Being There, em português é Bem-vindo Mr. Chance, o primeiro Star Trek filme, depois do cancelamento da série, o The Jerk, que é o filme do Steve Martin, a comédia de Steve Martin do Carl Reiner, o Manhattan, do Woody Allen, o Moonraker, que é um James Bond, um 007, e o primeiro filme das Aventuras dos Marretas, 1979. Também disseste o Life of Brian, a vida de Brian, Brian. sim. Disseste, ok. Uhum. Ainda vamos fazer mais alguns deste ano. Sim, Um bom claro. ano, um bom ano. Eu tinha um Claro. aninho, mas vi bastantes desses uns tempinhos depois. Eu acho que vi quase todos destes que eu referenciei. Revi o Manhattan Um, agora há cerca de 3 semanas, porque fui conhecer Nova York há Boa. 2 semanas, e então a minha mulher, a Catarina, é aficionada do Woody Allen, e eu nunca tinha visto o Manhattan. E como íamos para lá, vi agora. Excelente. E é muito bom. é Top muito 3 bom. do Woody Allen, julgo eu. A Não vi Catarina tem tudo, muito bom mas gosto. ela tem tudo lá em casa em DVD do Woody Allen. E eu, por O- acaso, O Obé não é. fez uma maratona de Woody Allen aqui há uns aninhos A sério? atrás. Muito Sim. giro, muito giro. Eu não era especial fã, não vou mentir, mas tenho vindo a descobrir nos últimos anos, é mesmo uma descoberta recente, portanto, nos últimos 10 anos, já vi muitos do Woody Allen e tenho visto, tudo o que eu tenho visto, tenho de facto, é especial. É, Yeah. é Pois fora da pois caixa, é fora da caixa. Pois é. Obriguei também a minha querida esposa Sarah a ver todos os filmes do Woody Allen. Hoje em dia é menos consensual poder falar do Woody Allen, porque ele meteu-se em alguns Sim, problemas, sim, óbvio, mas, vamos esquecer mas só isso. como cinematógrafo, É como isso, é isso. realizador. Vigaristas de Bairro é maravilhoso, Excelente, esse fez-me rir mesmo Adoro, muito, adoro. é incrível. A única coisa que eu não gosto nos filmes do Woody Allen é quando ele não aparece, porque eu acho que ele tem que aparecer nos filmes dele. É porque eu acho que ele escreve a pensar nele. Também acho, Certo, também acho. certo. Eu acho que as poucas vezes que teve sucesso sem, há três que eu me lembro: o Match Point, Match Point é ótimo, sim, o Vicky Cristina Barcelona, também e, gostei. e a única vez em que alguém fez de proxy do Woody Allen e que eu gostei foi o Midnight in Paris. Foi o Owen Wilson, não foi? Ok, O Owen Wilson, tirando Ok. esse, eu acho que sempre que ele tentou pôr lá outra pessoa a fazer de Woody Allen não resultou tão bem, mas eu são acho três que boas exceções, sem dúvida. são as únicas que eu aceito. De resto, eu acho que eu concordo, Pedro. Eu acho que ele é muito melhor quando está quando tá presente. Uh, este filme ganhou dois Oscars, um de melhor cinematografia, que merece, e outro de melhor som, que merece. Um, e teve nomeado para mais 6: melhor filme, melhor realizador, melhor ator secundário Duval, melhor argumento baseado noutro material, não sei como é que se diz isto em português. Mas é isso, mas é Acho que é isso. isso, acho que é Sim. isso. Argumento não original, talvez, Sim, baseado em argumento não, alguma coisa. argumento adaptado, talvez, argumento Argumento adaptado. adaptado, é isso. Melhor direção de arte, nomeado também, e melhor edição de filme. E ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Qual é que foi o filme que ganhou o Oscar para melhor filme em 79, já agora? Se Foi tiveres... o Kramer contra Kramer. Ok. O Kramer contra Kramer ganhou quase tudo nesse ano. Tudo Eh, que o produtos Apocalipse. completamente, radicalmente diferentes, até é muito injusto diferentes, é. compará-los, naturalmente. Eu sou mais do Apocalipse Now, embora o Kramer contra Kramer tenha... Por Também acaso também gosto muito do não, Kramer contra Kramer. não o revi há muito tempo. E é um grande filme, sem dúvida. Eu também gosto muito, mas não é produtos diferentes, como disseste, Pedro. Muito. É injusto comparar, não é? É colocar na mesma categoria, se quer. Outra referência é que o filme está no Instituto de Filme Americano como um dos 100 melhores filmes de sempre, e também está nas 100 melhores quotes de filme, também no Instituto de Filme Americano, com o I Love the Smell of Napalm in the Morning. Claro. Na revista Sight and Sound, que de anos a anos publica uma lista dos melhores filmes, esteve nas últimas duas em 14º lugar e em 19º lugar, como melhor filme de todos os tempos. O The Guardian fala deste filme como o melhor filme de ação e guerra de todos os tempos. E no ano 2000, o Registro Nacional de Cinema da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos inscreveu este filme na biblioteca como um filme culturalmente, historicamente e esteticamente significante. Claro. O filme custou 31 milhões de dólares, que ao dinheiro de hoje são 134 milhões, que está com bastantes blockbusters da atualidade, e fez
fez 104, que ao dinheiro de hoje é 454 milhões de euros, que é um bastante bom resultado para um filme tão alternativo e tão longo. Que eu acho que eles não... E E problemático, não é? financiado, exato, E problemático. E e problemático. financiado totalmente pelo Coppola, né? Totalmente não, Hugo, em parte. a única coisa que ainda não sabemos é o que é que aconteceu em 1979, para além Mas de eu cinema. digo-te. Ok? Então, o snowboard e os patins em linha foram inventados nos Estados Unidos neste ano. Ok. A Sony lança o Walkman, que custa $200 na altura, e hoje em dia seria 850. A Thatcher é a Seria quanto? primeira-ministra, $850 Bolas. por um Walkman. Pois Uhum. é. Pink Floyd lança The Wall e o Michael Jackson estreia-se a solo também. Trivial Pursuit é lançado também neste ano. Estreia a ESPN, no canal de desporto. É revelada a primeira foto dos anéis de Júpiter, que hoje damos como garantido. E neste ano também neva no deserto do Saara durante 30 minutos. Que este é um pormenor que eu achei bem engraçado e trouxe para aqui. Boa curiosidade. Temos mais alguma coisa para acrescentar antes de passarmos às categorias? Fiquei chocado com essa parte do deserto de Saara, apenas isso. Não estava à espera que fosse o the end daquilo que eu estava a enunciar, mas bom pormenor. Foi de propósito, deixei para o fim de propósito. Ok, então vamos passar às nossas categorias. A primeira é a nossa cena preferida do filme. Pedro, os convidados têm sempre prioridade. Sim, Que- eu aqui quis ser mesmo, portanto, vamos falar sobre o elefante que está aqui na sala, não é? Portanto, ou seja, seria muito fácil ir para a parte do I Love the Smell of Napalm in the Morning, mas essa deixo para o ponto número 2. Portanto, como revi agora o filme e estava a ver à noite no escuro em minha casa para não fazer muito barulho, eu tive medo numa das cenas, de facto, naquela fase em que há a aproximação do barco do Capitão Willard ao templo cambodjano onde está refugiado o Marlon Brando, e há umas espécies de canoas de indígenas pintados de branco que se começam a afastar lentamente para deixar passar o barco dos soldados norte-americanos. Estamos a falar ali em 5 minutos, talvez, de silêncio, intercortado pelo barulho da água, uns sons que vêm da floresta ameaçadores, e lá está, aquela tensão permanente, quase de pré-anúncio de que algo muito feio vai acontecer a seguir. Eu acho que é uma cena fabulosa. Eu não me recordava desta cena, confesso-vos. Uhum. E depois o jogo de cores, lá está, a forma como os indígenas estão pintados e a acolherem num silêncio ameaçador o visitante que ameaça perturbar aquela aparente paz. Eu acho que faz todo sentido, acho que é tão bem filmado, o som é tão bem conseguido, que fui por aqui, por ser menos óbvio do que o ponto número 2, fugir um bocadinho aqui ao que era a resposta mais, se calhar mais justa. Hugo, Eu que fiz, cenas eu escolheste? fiz, eu fiz batota e tenho aqui algumas. Uma delas era essa mesmo, Pedro. Eu Era. adorei essa parte Concordas também comigo? tenho deles. essa. Ainda bem, ainda bem. Concordo, mas totalmente. Eles abrirem caminho para o parque passado. Aquilo Ou eu estava. estava em casa, eu estava, a sério, estava mesmo com a arrepiado, tipo, o que é Sim, que se vai sim, passar agora? sim, É sim, incrível, é incrível. totalmente. Igual. E depois tenho algumas do, do, do Kilgore. Tenho a investida para o surf, quando eles decidem ir surfar, que é uma Fantástico, cena muito louca. fantástico, É um gajo louco e leva-os todos atrás. E pronto, e incrível, tem que ir surfar, tem que ir surfar. incrível. Dos helicópteros, a cena Sim, sim. Quando ele, Ok. quando ele Uhum. até pergunta ao Lance: Ao está Lance. bom para ti? Está bom para ti? Está bom para surfar? Pronto. E o início para mim, Sim, o som dos helicópteros, com a música, com o fumo amarelo, com as palmeiras de fundo. Aquilo podia ser um final completamente apoteótico, mas escolheram para o início e está muito bom. A ventoinha no quarto, e isto é uma coisa que eu depois vou pôr mais à frente. Quando ele filma a ventoinha e depois faz a transição muito lenta para a cara dele, eles uhum. ficam ali os dois ao mesmo tempo. Ai, eu adoro essas pequenas coisas. Não, fantástico, fantástico. E pronto, e são estas que eu tenho aqui. Eu também fiz batota, porque foi muito difícil escolher uma cena preferida. Portanto, não vou dizer a primeira
da floresta a explodir com o som do The End, porque o Hugo já referiu. Não vou falar do Ride of the Valkyries, da música, quando eles vão nos helicópteros a atacar para ir buscar, para ir arranjar um bocadinho de, de praia para surfar. Surfar. Uh, tenho aqui uma, para além das que vocês referiram, que é quando eles chegam àquela ponte que é o último posto americano no Rio, Sim. e ele diz: apanha-me do lado de lá. E há um plano de sequência com ele no topo quando ele está só a atravessar e vem o Lance atrás dele com o cãozinho. O Lance está em ácidos a ir atrás dele, com explosões a acontecerem lá atrás. Esse plano de sequência é incrível. Soberbo. E está uma música meio psicadélica, e depois ainda há aquela, nessa mesma, estão lá, eles estão a ouvir música, aparece eles chamam um gajo para mandar um lança-granadas para destruir um único que estava lá a fazer barulho, estava a chamar os nomes na floresta, Ai, essa parte é e muito acaba com eles a irem embora e com a ponta a ser destruída. Essa cena também é incrível. Eu estava arrepiado a ver essa cena, não queria acreditar. Nessa cena foi uma das razões porque eu falei do silêncio, porque aí tu tens muito barulho e quando é para arrebentar com o gajo que está escondido, Silêncio De completo. repente, excelente. Incrível. Excelente. Incrível. é ótimo Depois- partilhar isto de facto, porque às vezes nós vemos um filme e pensamos que mais ninguém está a senti-lo e a compreendê-lo, portanto é incrível. Obrigado a ambos. Obrigado a ambos. E não tive coragem. Eu também tenho a chegada dele ao sítio onde o Kurtz ficava, com os corpos brancos, e até com os corpos pendurados, deu-me arrepios sim. imediatamente. Mas eu tenho aqui mais duas. Tenho a primeira cena do Marlon Brando, em que ele vai lá ao quarto dele pela primeira vez, Claro. e nós não vemos o Marlon, ele está só lá atrás, o Colonel Kurtz está só lá atrás, a lavar a cabeça, e depois ele avança e vemos a cara dele pela primeira vez, a meia luz, metade escuro, metade com luz, incrível. E depois a cena final, porque apesar de ser incrivelmente violento aquele momento, quando assim que a música do The End reentra, até me está a dar arrepios agora outra vez. Eu nem queria acreditar, quando vi isto no início do ano, eu nem queria acreditar que aquilo estava a acontecer. O sobrepor da violência de matar um animal, do sacrifício animal, com o Colonel Kurtz, e a ideia de que nós estamos dessensibilizados, pelo menos foi assim a minha interpretação, que nós estamos tão dessensibilizados para a morte humana, que a mim até fiquei com vergonha de mim próprio, que estava a sofrer muito mais pelo animal do que pelo Colonel Kurtz. E eu acho que é qualquer coisa assim que nos estão a tentar fazer sentir naquele momento, a desensitização da guerra, de esta ambiguidade moral. É a minha cena preferida, porque eu nem queria acreditar que aquilo estava a acontecer, que alguém tinha coragem de pôr aquilo numa tela. E apesar de ser incrivelmente violento, e se calhar a cena do animal a morrer, já vamos chegar lá, vi ser um bocadinho mal, não, o que me fez sentir não tem palavras, não tem palavras. É cinema, não é? É cinema. E só mesmo para acabar esta parte, desculpem, de facto, a primeira vez em que aparece o Marlon Brando no filme, o Coronel Walter E. Kurtz, é fortíssimo. Porque eu gosto muito deste tipo de argumentos que nos manipulam durante uma hora e meia, e levam-nos para aquele lugar que nós sabemos que vamos chegar, mas não sabemos quando. E passamos o filme à espera, ansiosos pelo aparecimento da personagem. E quando esse desejo é cumprido, de facto, às vezes é um bocadinho defraudado, mas neste caso acho que não. Acho que as expectativas são plenamente realizadas e cumpridas. Plenamente, concordo, 100%. A próxima categoria é o Yippee Motherfucker, melhor quote do filme. Qual tens, Pedro? Aqui pronto, aqui já não fugi mais, não é? Já fui mesmo para uma das frases mais icónicas do meu cinema, da minha relação com o cinema, que é I love the smell of napalm in the morning, do grande Bill Kilgore. Eu já escrevi isto numa crónica de futebol, portanto, para vocês verem como isto me persegue há décadas, e eu tinha que aplicar isto de qualquer maneira. E portanto lembro perfeitamente que foi já há uns anos, numa crónica no Estado do Dragão, já não me recordo do jogo em concreto, mas também descobri isso facilmente. E de facto é uma daquelas que está
E depois aquilo que acho que era o Bruno estava a dizer há pouco, não é? Aquela solidez de Robert Duvall enquanto soldado norte-americano, perfeitamente insensível a tudo que o rodeia. Pode explodir o mundo, mas aquele homem está ali firme, convicto, determinado em cumprir aquela missão. E quando ele se ajoelha e leva a mão ao solo e cheira a terra para dizer isto, lá está, eu estou a falar convosco e estamos aqui com as emoções à flor da pele. E de facto, este I love the smell of napalm in the morning é uma das grandes frases da história do cinema, sem dúvida nenhuma. Hugo. Eu concordo em absoluto. E não pus essa aqui porque um de vocês ia trazer, Sim. esperava eu, então não pus. Eu aqui achei, se me trouxesse esta, vocês expulsavam-me. Tipo, este tipo não viu o filme, portanto não fui pelo mais óbvio. Eu trouxe aqui algo. Eu gostei muito do Kilgore. O Kilgore é uma personagem preponderante neste filme e não só em termos de história, aliás, se calhar em termos de história não é assim tão preponderante, mas em termos de mística, ele dá 10-0. E ele tem algumas aqui que é You can either surf or you can fight. Que ele diz ao Lance. É excelente. E depois tenho umas do Kurtz. Tenho duas. O Kurtz diz. Ele diz muita coisa sensata e diz o seguinte também: We train young men to drop fire on people, but their commanders won't allow them to write fuck on their airplanes because it's obscene. Que é exatamente aquela ambiguidade moral que tu falavas e que eu senti principalmente com o Kurtz. Aquela diferença entre o Kurtz e o Willard, foi isso que eu mais senti no filme. E depois ele diz outra também. Ele diz, I expected someone like you. What did you expect? Are you an assassin? You Willard diz, I'm a soldier. Ele diz, you are neither. You are an errand boy sent by grocery clerks to collect a bill. E eu, depois de saber, Incrível, eu vou gastar um trunfo aqui, depois de saber que isto foi improvisado, pá, isto para mim isto é história. É história. É história. Isto é... Eu estou com vontade de ver o filme outra vez. Eu guardei aqui algumas que vocês ainda não disseram. Guardei logo no início. A primeira coisa que o Willard diz é Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Eu gosto mesmo muito desta frase. Aquele sentimento dele meio desesperado que ele ainda não conseguiu sair dali, mas ao mesmo tempo ele quer receber novas ordens. Gosto muito dessa primeira frase. Na frase, na frase mítica do I love smell of napalm in the morning, ele depois continua. E deu-me, e mais uma vez até fiquei meio chocado com a indiferença dele ao que eles estavam a provocar, porque ele diz depois, fomos lá e não havia ninguém sobreviveu, e depois ele acaba com smelled like victory. Assustador o que ele esteja completamente sensitizado. E só tenho mais o The Horror com que o Kurtz acaba, com que a última linha do Kurtz. Yeah. Claro. Quem é o Mantorras do filme? O Mantorras do filme. Percebi perfeitamente. Percebeste a categoria? Ok, perfeitamente. Perfeitamente e gostei. Aliás, lembro perfeitamente desses 10, 15 minutos de Mantorras em que o estado da luz se levantava, tipo, quando ele ia para aquecer já assim meio manco, não é? Exatamente, é isso. Eu aqui fui buscar o Dennis Hopper. Eu tinha que utilizá-lo, portanto, foi aqui. Eu nem, a sério, ele é tão impactante. Lá está, tal como dizia um bocadinho o Hugo, acho que não é determinante para o argumento, não é? É uma personagem relativamente secundária, mas é aquela cerejinha que vem de facto dar uma qualidade extra ao bolo. Eu nem sei se ele é discípulo, se ele estava ali por opção, se estava detido, porque de facto ele está tão perdido ao longo do filme, está perdido no bom sentido, perdido claramente sob o efeito de produtos ilícitos que o levam para outras paragens, para um mundo paranormal completamente, mas é o meu Mantorras do filme, é o Dennis Hopper. Podia ter escolhido mais uma ou duas personagens, até porque eu tenho um carinho especial pelos soldados que acompanham o Willard e que são muito pouco falados. Sempre que eu leio alguma coisa sobre Apocalipse Now, poucas vezes fala sobre eles. Mais sobre os big names, os big players,
e menos sobre os soldados que acho que são bastante importantes, lá está. São mais importantes do que o Dennis Hopper ao longo da história, mas o Dennis Hopper de facto é entrar em campo e fazer um golo no remate de primeira, não é? É brilhante. Exatamente. Eu pus o Kilgore só porque aqui diz 5, 10 minutos, então eu fui seguir isto à risca e depois fui ver que ele passa aos 10 minutos, mas pronto, o tempo de ecrã dele são só 11 minutos. E, 11 minutos. São 11 minutos ali sempre. Às vezes o Mantorras sempre entrava intensos. mais cedo. Às vezes o Mantorras entrava mais Sim, é cedo. verdade. Quando estávamos mais à rasca, o Trapatónio Mantorras ficava. entrava. Curioso. Eu apontaria aí para os 15 minutos, de facto, também não ia muito mais longe. Pois, também eu. Eu pensava que ele entrava mais tempo, o Duval. Mas como descobri que era só 11, então pus aqui o Kilgore. Embora concorde com o Dennis Hopper, porque ele está sempre, ele é aquela personagem que ele parece um ratinho. Está ali, aparece, foge, Aparece. aparece outra vez. É excelente. Foi o Marlon Brando quando lhe atira mate. Mate, Atira-lhe. yeah. E ele, vou-me embora. Exatamente. Eu exatamente, estou aqui a esticar um bocadinho a legitimidade da minha resposta, mas o Marlon Brando depois como Mantorras, porque ele só aparece 15 minutos, só tem 15 minutos de on-screen time. Também só 15 minutos. Mas como ele permeia o filme inteiro, é mais Pois difícil pois é. de pensar nele como Mantorras. Ele é O a razão nome- do filme. O nome se Ele é- levou, lá está, o filme E todo. nós ouvimos gravação dele logo no início do filme, mas em termos em ecrã ele só está 15 minutos. Curioso. Portanto, eu pus aqui mas eu acho que eu aceito qualquer um dos vossos. Eu acho que qualquer um dos vossos Engraçado que tenhamos metido 3 diferentes. Sim, Engraçado. sim. não acontece sempre, é verdade. Pois não. Muito bem. Próxima categoria é o Eixe é aquele gajo. Eu acho que aqui também, pelo menos eu estendi os limites desta categoria, porque a categoria é supostamente para atores que todos conhecemos, mas não sabemos o nome, mas eu aqui incluí muita gente que eu sei o nome, mas que são atores menores. Mas Pedro, quem é que tens no Eixe é aquele gajo? Eu tentei ser mesmo comprido com aquilo que vocês pediram. Ok. E eu não me lembrava sequer que ele entrava neste filme. O ator que eu escolhi. Portanto, eu redescobri-o agora quando vi esta semana, e quando ele aparece, lá está, foi mesmo, eis, é aquele gajo. Eu pensei mesmo isso. Eu refiro-me ao Scott Glenn, que é um dos soldados, é o Tenente Colby, que dá as indicações ao Willard, juntamente com o Harrison Ford. O Scott Glenn é um ator que depois mais tarde aparece no Silêncio dos Inocentes, no Mar de Chamas, na série do Leftovers, não sei se estão a ver quem é. Eu sei quem é o Sim, Scott Glenn, sim. Quando virem, não vão dizer que o meu ex é aquele gajo. E eu, de facto, quando vi o Scott Glenn, lembrei-me dele, tipo, conheço perfeitamente este ator do Silêncio dos Inocentes, e fui pesquisar quem era o Scott Glenn. Portanto, escolhi-o porque quando ele aparece, a sensação que eu tive foi mesmo, eis, conheço perfeitamente este gajo, quem é ele? Vamos lá ver. E era o Scott Glenn. Eu também tenho o Scott Glenn e tenho o outro que é o piloto do helicóptero da investida do surf, que é o tenente ou o general do Full Metal Jacket. E capitão da polícia do Seven, Hugo, que fizemos há pouco Exatamente, tempo. exatamente. Uhum. Mas Impressionante. eu revi o Full Metal Jacket há pouco tempo e Também não sei qual é o nome dele. Ainda não sei qual é o nome dele, portanto é aquele gajo. Eu, por acaso, o primeiro nome não sei porque só aparece um R no IMDb, mas é o R. Lee Ermey. Ermey, exatamente. R. Lee Ermey. Isso Lembro mesmo. muito bem dele no Seven, no Full Metal Jacket não me lembro. Adoro esse filme também, mas não me estou a lembrar dele. Mas no Seven lembro perfeitamente dele. Perfeitamente. Eu acho que no vires- Full Metal quando Jacket vires- é aquele que está aos gritos na cara Sempre, do... sempre aos gritos. Ok, sempre aos ok. gritos, com um chapéu, sempre aos gritos. É o o instrutor, instrutor, o principal, instrutor. perfeitamente, claro que sim, o claro que instrutor. sim. É uma personagem obrigatória no Full Metal Jacket. Ok, não estava a levar para essa personagem. Epá, eu Portanto, tenho tens tu, muitos. apostas Eu tenho em mesmo Lawrence muitos. Fishburne, né? Tenho o Harrison Ford, Claro. que é um dos coronéis que lhes dá as ordens, que está lá no briefing da missão. Sim, Ao lado dele está o general, que é também o senador, o principal, que é o general, é o senador do Padrinho 2 que insulta o Al Pacino logo no início e que depois o ajuda sob coação no julgamento. Eles põem lá numa situação difícil com uma prostituta e ele depois tem que fazer o que eles querem. O que está com eles, aquele que não está fardado, que está só lá sentado atrás, de cabelo branco, Que não fala sequer. diz só terminate with extreme prejudice.
é o que vende a casa ao Rocky e à Adrian no Rocky 2. É um senhor, é um, se- é um senhor que vende a casa a eles, o senhor do Maravilhoso, imobiliário. maravilhoso. Depois pus o Lawrence Fishburne, ele aqui, acho que é o terceiro filme dele, Por acaso talvez. nem vi. Se Ele é calhar não mesmo sei. muito Mas ele é novinho. muito jovem, muito jovem. Eu tenho uma Muito. curiosidade sobre o Lawrence Fishburne quando lá chegarmos, mas bem antes dele ser o Morpheus, que é provavelmente o papel principal dele, quando ficou mais Sim. conhecido. Sim. Inicialmente no Boys in the Hood, quando era jovenzinho, também jovem, mas não tão jovem como aqui. Depois, o capitão do barco, o Chief, Chief. era o juiz da Ellie McBeal. Albert Hall. Recordo-me bem O, do o nome dele. capitão do barco. O A capitão do sério? barco era juiz na Ellie McBeal. Nunca vi Alec McBeal, confesso. O Francis Ford Coppola aparece momentaneamente a filmar quando eles chegam Exatamente, ao sítio sim. do Kilgore pela primeira vez. É Ele verdade. diz-lhes: não olhem para a câmara, não olhem para a câmara, isto é para a televisão. E uma das coelhinhas de Playboy é a mulher do Tackleberry nos Academia de Polícia. Como é que eu não reconheci? Como é que tu Também não. reconheces? Tem o Também não. olho de lince do Academia de Polícia. Academia de Polícia é Podes crer. capaz Police de ser. Academy, atenção que eu fui ver esses. Pá, eu papei esses filmes todos. Eu Pois. O meu pai adorava adorava. aquilo. O meu pai adorava esses filmes e eu via todos quando era jovem. Eu Tackleberry. adorava. O Tackleberry era aquele das armas que trazia sempre Sim, grandes sim, sim, canhões. sim. Grandes canhões, sim. E que depois se casa, é verdade, e lá até uma E cena essa, hilariante na casa dessa senhora com a família, que ele conhece a família dela, aquilo acaba Onde tudo eles dão. à Está tudo ao soco. porrada. Ok, já me lembro. e já me essa lembro. rapariga é uma das coelhinhas de Playboy, que estava vestida de Índia. Ok. Já não chegava lá. Ok. Não chegava lá. Nem eu. Isso era extreme. Próxima categoria. Dicas que não envelheceram bem. Esta por acaso também só reparei agora. Há uma cena, óbvio que lá está, é um falhanço em que o Wheeler aparece com um penso na mão e no frame seguinte já não há, o penso já não está lá. Por acaso essa foi fácil, porque de facto, lá está, não sei o que é que se passou ali. Eu nem percebo muito bem como é que o penso aparece ali, porque ele, ou seja, ele deve ser mesmo aleijado nas filmagens, Ele achou-se mesmo. porque aquilo não fazia. Aquele soco logo no início no vidro, ele Ok, cortou mesmo a pronto. mão. Porque não fazia sentido naquele momento ele estar com um peso, ou seja, não havia nenhuma informação prévia que o levasse a ter aquele curativo. E aquilo é muito rápido, mas tu percebes pronto, que há ali um pequeno falhanço, um pequeno esquecimento, mas lá está, aquela é uma mosquinha num universo gigantesco. Hugo, o que é que tens? Eu não tenho assim grandes coisas propriamente, grandes coisas a ver com o filme em si. É mais com a ideia de. Eu tenho aqui a matança do Buffalo. Depois de ler a história por trás da matança, já tive na dúvida se devia trazer para aqui ou não, mas pronto, trouxe na mesma. Mas vais contar a Ahm, história ou não? Queres que eu conte? Porque eu posso contar, posso Por contar. favor, Conta. Porque aquilo faz parte de um ritual da população daquele sítio. E eles limitaram-se a filmar o ritual e não houve qualquer direção da parte do Coppola nem da mulher para eles agirem de certa forma. Foi basicamente um documento que tiraram dali. Portanto, a parte do não envelhecer bem, se calhar a matança do búfalo por métodos assim um bocado questionáveis. Se calhar é mais isso. sacrificaram mesmo o animal, portanto não Sim, é. Certo, Sim, certo. Eles sacrificaram mesmo o animal, mas era mesmo um ritual pois, exatamente. daquela Sim. tribo indígena em especial, e ele só se limitou a reportar. É Ahm, isso, é isso. mas hoje em dia, eu também incluí aqui, Não passava. não pelo se faz parte da tradição deles, nós também fazemos coisas horrendas a animais Exatamente, sim. para termos para termos o nosso alimento. Não tanto por isso, mas porque hoje não acredito que alguém deixasse esta cena passar. Não, Portanto, Não, certamente, não. certamente. E é mesmo muito violenta. é muito violento, é. E E mas eu provavelmente desconhecia este pormenor e eu queria acreditar, ainda agora quando vi isto, até porque eu tenho uma sensibilidade extra quando se fala sobre animais e direito animal. Se calhar, olha, há um bocadinho estamos a falar sobre, lá está, ter uma sensibilidade extra quando se vê um animal a morrer mais do que ver um ser humano a ser baleado. Acho que não sou assim, mas é muito parecido, é muito semelhante a reação e a sensação. E por acaso vi agora o filme e estava a pensar para mim, pá, eu espero que isto seja de facto simulado, porque aquilo é tão explícito que agora ao saber que é mesmo real ainda fico mais magoado, vá. sim. E relacionado também com animais, tenho o cão. Eles agarram no cão, aquilo parece um boneco, aquilo fez muita confusão, muita confusão.
Eles matam pessoas, eles acabam de matar pessoas e a mim fez-me mais confusão o modo como estava a pegar no cão. É exatamente como vocês estavam a dizer. Uhum, uhum, Hum, e depois tem aqui uma missa no meio da destruição que faz parte daquela cultura antiga, missionária, de converter tudo que não fosse cristão e pronto, eu acho que isso envelhece sempre mal. uhum. E rebentar com aldeias para fazer surf. Sim, Sim. isso, claro. É isso. Eu tenho. Existe bastante jargão racista preconceituoso durante o filme. Quase todos Sim. os militares americanos utilizam jargão. Completamente. Chamou muito a jargão atenção neste último uh, visionamento, chamou muito a atenção. Tipo, lá está, tipo, isto hoje não não passava. passava. Não passava. O Clean, o Mr. Clean, o Lawrence Fishburne, Lawrence Fishburne. tem 17 anos, ou melhor, a personagem dele tem 17 anos e fez-me muita confusão imaginar-me a mim com 17 anos numa guerra destas, ou Mesmo. pensar nos meus dois filhos numa guerra destas, com 17 anos. Depois, outra coisa que não envelheceu nada bem é que eles despejaram 1200 gallons, eu não sei quanto é que é gallons na nossa métrica, 1200 gallons de gasolina para criar aquela explosão na floresta. Eles destruíram mesmo a floresta, também não passava hoje em dia. O Francis Ford Coppola até diz: não há muitos sítios no mundo onde eu pudesse fazer isto. Se estivesse nos Estados Unidos, os ambientalistas matavam-me se eu tentasse fazer isto. Portanto, 4.500 litros. uau! É 4.500 muito. litros de gasolina. Mas cinema puro. Portanto, não É. sei. Mesmo. Mas não passava hoje. Inesquecível. E outra cena que também já não se faz hoje em dia são aquelas festas pós-militares com as corinhas da Playboy. Sim. Agora eles fazem mais com comediantes, Stand-up, com sim. stand-up e coisa assim. Também já não são senhoras meio despidas que vão aos centros, Às aos bases. centros às bases militares fazer esta brincadeira. Muito bom. Próxima categoria. É como o vinho do Porto, quanto mais melhor. Coisas Bem, que se mantiveram atuais. eu aqui fui mesmo para o monólogo do Marlon Brando, do Curtis. I've seen horrors that you've seen, but you have no right to call me a murderer. É, a poesia pura, é arte, é uma masterpiece. Não sei quanto deste linguajar está no guião, quanto é improvisado, mas a forma como ele verbaliza cada uma das palavras, com um cansaço, com um desespero, com angústia, de um homem maníaco, claramente isolado no seu próprio mundo, é muito forte, e claramente tinha que trazer para aqui também. Portanto, já vi isto com 18 anos ou 20 e vejo agora com 46 e digo claramente, envelheceu muito bem. Mexeu Uhum, comigo há 20 e tal anos e mexeu comigo muito esta semana. uhum, Até pelo mundo que vivemos hoje em dia, não é? Exatamente, sim. Não atravessamos uma fase particularmente feliz do nosso planeta, uhum, e se calhar agora por ter dois filhos pequenos sou muito mais preocupado com questões que há 15 anos não me atormentavam tanto e uhum. portanto fico muito mais sensibilizado ao lembrar-me que provavelmente em alguma parte do mundo alguém terá sofrido tanto como estes miúdos soldados sofreram no Vietnã, eles e quem estava do outro lado, naturalmente. Hum. Hugo. Hum, eu concordo com isso. A prestação do Marlon Brando é inesquecível. Vai ser inesquecível. O peso da prestação do Marlon Brando. É qualquer coisa. Não... Eu acho que até eles não queriam que ele tivesse gordo, mas até o Faz facto de sentido ele ali. estar pesadão Sim, ajuda sim, a todo aquele. sim. E é uma personagem inesquecível. Eu não fazia ideia que. Se sabia, não me lembrava, mas eu acho que não sabia que ele tinha uma personagem com este calibre. E uma pessoa para chegar ali e fazer o que ele fez sem preparação tem que ser alguém estratosférico, né? Tem que ser olha, tem que ser um Maradona da vida em que chega a um campo e mete ou um Eusébio, meter um canto direto para a esquerda, por exemplo. E com este argumento em particular é preciso ter uma sensibilidade para não. Qualquer outra pessoa podia passar perfeitamente ahm, sei lá, um fascista, por exemplo, podia Uhum. passar, mas há ali uma coisa qualquer a acontecer
em que ele nos consegue fazer sentir o lado humano e preocupado com as atrocidades da humanidade, que Exatamente. Sim, não é passa só capaz por não de, passa só por maluco. é Sim. capaz de criar empatia com quem o vê, apesar de não ser um homem bom ou bondoso, vá. São coisas diferentes. Ele encaixa perfeitamente Encaixa. naquela ideia de que quando eles chegam no filme todo, que ele está a ler os documentos e está tipo, epá, há aqui mais qualquer coisa. Durante o caminho todo, o Willard está-se meio a apaixonar por ele, Sim, e exatamente. quando nós lá chegamos, ele encaixa perfeitamente Exatamente. na ideia isso. que ele tem do Kurtz. Até há lá uma parte até que naquela parte em que tu disseste da luz e da sombra, em que ele está com a cabeça assim caída, só a tirar o suor. Epá, sei, eu até me arrepiava a ver isso. Então, mas eu pus aqui também o som e a edição do filme, tá maravilhoso, já falámos do som aqui. E depois tenho aqui uma coisa que eu gosto bastante de ver, e neste filme está muito bem feito, que são os dissolves, que é quando as imagens, quando há transições entre imagens assim de Sim. uma forma lenta. Aí eu adoro esses efeitos. E aquilo de certeza que era pensado, porque na parte do Willard no quarto, ele está. É uma imagem mítica, porque ele está a olhar para cima e depois tem a ventoinha aqui, depois vem o helicóptero deste lado. É excelente, é maravilhoso. Há maravilhoso. 45 anos, não é? Mesmo, A mesmo. tecnologia. Era- Quando fizemos o Padrinho, eu trouxe para aqui um dissolve, não sei se te lembras, Obé. É o do bigode? Da É o árvore do bigode, do Padrinho, que o Padrinho está deitado acamado e eles fazem uma transição com este dissolve. Para a árvore. Que sim, De um com bi- a de um bigode para uma e árvore. a árvore faz o bigode. É excelente. Lembro perfeitamente dessa cena também, incrível. Tens mais um? Não, é só isto. Eu tenho a luz do filme é inacreditável. Há algumas cenas de barco, já depois do Mr. Clean e do Chief morrerem, em que eles estão a subir o rio ao pôr do sol. Em silêncio, não Pois está é, ninguém a pois falar, é, pois há é. só música. Uau! Isso é a luz e as sombras, os fumos, que eu nem sei não sei se aquilo era mesmo, se era natural, se estava neblina, ou se eles criaram aqueles fumos, também está incrível. Nunca mais, eu escrevi, nunca mais foram filmados helicópteros assim. Eu estava a ouvir o Tarantino a falar sobre este filme e ele estava a dizer que uma das coisas mais impressionantes na cena do Kilgore, por exemplo, é que não há nenhum plano que passe que não estejam helicópteros a passar por trás. Pois é, eu vi isso. Ele está a passear e estão a passar helicópteros. Ou seja, o Coppola tinha dirigido, tinha dito aos pilotos, enquanto ele estava a filmar, para continuarem a passar à frente da câmara para dar aquele efeito daquele mundo estar vivo. Nunca mais foram filmados helicópteros assim. A banda sonora e a música do filme. Claro. A tensão também vem muito do som. E tanto agora como quando eu vi o filme no início do ano, o filme tem quase uma vibe de road trip. Pois Tem, tem. muito. Uma Road trip. viagenzinha ali, exatamente. Viagem, mas eles estão a subir o rio, mas meio que a descer às profundezas Exatamente. É quase o inferno de Dante, não é? Exato. E essa sensação de que nós estamos com eles a fazer essa viagem, estamos cada vez mais no início, sabemos exatamente o que é o certo e o errado. Os generais dizem este gajo é um malvadão, portanto tens que ir lá e matar este gajo, e vai ficando mais neblina até chegarmos lá neste completamente ambiguidade. Muito bem. Gosto muito dessa ideia do filme. Próxima categoria. Ganda falha. Plot holes, não é? Ou falhas, por exemplo, aquela que tu disseste do penso, podia também encaixar aqui. Podia encaixar aqui, sim, podia encaixar aqui. Eu aqui foi por uma também que é uma das cenas mais fortes do filme, mesmo no fim, em que o Willard mergulha na água. E ele antes de mergulhar não tem qualquer lama nem maquiagem na cara, portanto é um homem com a barba quase feita, digamos assim, impecável. E depois mergulha e quando quando submerge, quando emerge, aliás, já tem aquela lama viscosa, verde escura. Debaixo d'água ele pôs a cor. Podemos levar para aí, tipo, se calhar foi debaixo d'água, pronto, vamos Maquiou-se a correr debaixo não d'água. não parece. Mas foi uma que me saltou agora à vista, portanto foi a resposta que eu dei aqui, porque é um momento importante no filme
E acho que houve ali um bocadinho de falta de cuidado nesta transição entre o mergulho e o emergir. Eu não tenho nada, Albé. Podes seguir. Eu Não só tenho tenho, 3. não pus nada aqui. Tenho, Eu quando só, eles eu só voltam. pus uma em cada uma, desculpem, porque eu pensava que era essa a regra. Não, Nós somos muito. foi falha minha, mas também porque nós fazemos muita batota. Nós Muita somos muito batuteiros, Pedro. Sem problema nenhum, é só para vos explicar que não foi por preguiça, foi quase que até foi um exercício mais difícil, assim. Eu tenho 3. Tenho uma de quando eles voltam atrás para roubar a prancha, que aqueles 3 pessoas que vão atrás deles não fizeram tudo o que podiam fazer para os apanhar. Eles vão mesmo devagarinho, eles estão tipo, quando ele rouba a prancha, eles estão tipo, a fingir que estão a ir atrás deles, mas não estão mesmo. Depois tenho outra, aquela arma de 50mm, acho eu, No barco? no barco. Uhum. Tem uma inscrição à frente que às vezes não está lá. Vai aparecendo e desaparecendo. É verdade. Essa não me apercebi, boa. E a última que eu tinha, olha, peraí, que tinha aqui outra que. Entretanto, esqueci-me da que tinha e não apontei. Eu tinha mesmo pensado nisto agora. Já sei. Das ventoinhas, no início do filme, eu não apontei esta porque lembrei-me agora, quando tu estavas a falar, nas ventoinhas do filme, no início, uma é. Ele está a olhar para a ventoinha do quarto, mas uma é cinzenta e outra é preta. São 2 ventoinhas diferentes. Ou seja, não está coordenado com a ventoinha do quarto, aquela que está a aparecer meio desfocada. É uma falha que nem se nota porque está desfocado, mas são 2 ventoinhas diferentes. Muito bom. Confesso que não me apercebi nenhuma das tuas. Quem é que ganhou o filme? Esta é uma pergunta difícil. Sim. O Brand e o Duval acho que constroem as personagens mais fortes, mais ricas, mais, vou repetir o icónico, mais inesquecíveis, vá. Seriam as minhas respostas. De qualquer maneira, eu também gostava de trazer para aqui para esta opção. Lá está, os tripulantes do barco do Willard, o Lance, o ator Sam Bottoms, o Clean, Lawrence Fishburne, o chefe, Frederick Forrest, e o Chief, que é o Albert Hall. Porque de facto eu acho que lá está, o filme é tão rico que além da road trip, que é uma boat trip no fundo, ele consegue desenhar dentro desse braço principal a história de cada um destes homens, porque cada um deles é também ele uma personagem com uma história de vida que carrega e que o atormenta até aquele momento da vida dele. O do miúdo, o Clean, se calhar até das 4, aquele que mais nos toca, mas eu acho que pelo menos aquilo que eu fui lendo, pouca gente fala destes 4 atores, destas 4 personagens, e são 4 personagens que eu acho que são muito importantes ao longo do filme, mais do que aquelas que eu disse inicialmente, embora depois, obviamente, sejam um bocadinho esquecidas, porque é tão esmagador o Marlon Brando e é tão esmagador o Robert Duvall que se esquece um bocadinho destes 4 atores que constroem com muita competência cada uma destas vidas. Hugo, quem é que ganhou o filme? Eu fiz batota mais uma vez porque eu não sei se posso meter na categoria a seguir. E como eu não sei se pode ser, que eu acho que não é o As da Carreira, pus o Francis Ford Coppola só pelo facto dele ter hipotecado quintas, casa, tudo, para levar a sua visão em frente e arriscar e fazer esta obra-prima. E pus os produtores todos, o design de produção, o trabalhão que aquele pessoal deve ter tido a fazer aquilo tudo. Por isso pus esse pacote todo aqui. Sabes o que é que eu estava a pensar quando estava a ver o filme e não me estava a fazer sentido? A câmara está a abanar muito pouco, e é uma coisa que eu gosto muito quando as câmaras não abanam muito. Quando eles estão a filmar, de certeza que estão noutro barco a filmar o barco deles, e a câmara não está a abanar. Eu não sei, eles deviam ter um estabilizador qualquer. Não sei como é que eles estavam a fazer aquela brincadeira, mas a câmara está estática. Nós tínhamos visto que o estabilizador tinha sido inventado para o Rocky. Lembras-te? Foi antes disto então? Foi antes disto, se calhar. Pois, o Rocky, se aqui está o Rocky 2, já tinha um estabilizador. Pois, exatamente. Pode ser. Bem visto. Eu escolhi para vencedor do filme. Na verdade, escrevi que não sei se há vencedores, porque há esses vencedores do nosso mundo, do Val, o Brando, os atores, os realizadores, os produtores, mas no filme em si, eu não sei se alguém ganhou. Eu não sei se o Willard sai do cumprimento desta missão como a sentir que ganhou alguma coisa. Talvez os generais achem que
O Sim, Lance é o capaz Lance, de ter ganho, se calhar, porque talvez. ele está maravilhado, ele está sob o efeito de ácidos, mas está O- ali o- maravilhado com aquilo tudo, o tempo todo, e depois vai-se embora ileso. Se calhar é Yeah, Eu uma boa ideia. yeah. gosto tanto desse pormenor do Willard estar a sair embora, passar no meio, eles E meio ele que a adorá-lo, agarrar, ele vai exatamente. buscar o Lance e leva com ele pelo braço. O Lance, por acaso, Eh, também é uma personagem super bem conseguida. É, é, é. É aquele surfista californiano, eh, meio betinho, meio freak também, não é? É muito bem conseguido, muito bem construído. E só montes da personagem do Lance é construída sem ele ter que dizer nada, porque ele está a Uhum. apanhar sol Sim, sim. com aquela coisa, ele é que toma conta do cãozinho, há ali uns quantos pormenores, e claro, o facto de ser surfista e terem roubado a prancha, um, esses pequenos pormenores, ele a fazer o surf atrás do barco, quando eles estão a criar as ondas. E eu acho que é um tipo que nós não imaginamos a disparar uma arma, não é? É muito peace and love, Exatamente. flower power, e que se Uhum, vê ali, não por vontade dele, certamente, mas tenta sobreviver às custas daquela personalidade muito peculiar. certo. Aos da carreira, então. Olha, eu aqui não percebi bem o que é que vocês pretendiam, portanto eu ia-vos pedir para responderem primeiro vocês, se possível, e depois eu Ok, vou atrás, seguindo a ok. vossa lógica. Nesta categoria, possivelmente, é se há algum destes atores ou situações que seja auge da carreira no cinema, por Ok. exemplo. Eu tenho aqui umas duas perguntas para vocês, que é, uma é se isto é o auge da carreira de filmes de guerra do Vietnã, por exemplo. E depois tenho o follow-up question, se disserem que sim é essa, se este é o melhor filme de guerra de sempre. Mas, por exemplo, uh, para tentar explicar, eu escrevi do Coppola, talvez não, porque são os padrinhos, do Martin Sheen, ou será aqui, ou será no West Wing, que é onde Eu ele pus, Sim, eu pus provavelmente aqui, ganhou. eu pus sim, aqui, Ok? eu pus sim. aqui o Martin Sheen, porque eu conheço pouco do West Wing e o Martin Sheen vi há pouco tempo o The Way, que ele fez, o caminho, que ele faz o caminho de Santiago, Sim, também vi. e agora aqui, porque eu acho que ele teve uma prestação excelente, e é mais também pelo impacto que o filme tem na história do cinema, né? E ele participou de uma forma bastante, Ele acaba por ser o bastante, ator principal, Hugo, não sei se exatamente, concordas, sim, ele é o ator Uhum. sim, principal, exatamente. E por isso é que eu pus aqui o Martin Sheen. sim. Eu pus como pergunta, ou aqui ou no West Wing, não tenho a certeza onde é que ele teve mais, onde é que foi o auge da popularidade. Artístico, eu acho que foi este, sem dúvida. Sim, sem Uh, dúvida, sim. Embora o no West West- Wing, ele é muito competente também. Ele aqui, lá está, não querendo ser injusto com ele, eu acho que ele acaba por ser um bocadinho Engolido. secundarizado, encolhido pelo gigantismo dos homens que o rodeiam, mas faz um papel muito competente mesmo, é um excelente ator. Hum, Coppola, no Padrinho, eu acho, pá, todos os filmes do Padrinho, lá está, são todos tão perfeitos, tão completos, que eu coloco-os claramente ao nível do Apocalipse Now. Acho que os vi mais vezes do que vi o Apocalipse Now, mas de facto são todas masterpiece. E depois, quando me perguntavas há pouco sobre os filmes sobre o Vietnã, ou sobre guerra, recordo-me rapidamente do Platoon do Oliver Stone, que eu também Uhum, revi há poucos anos. Gostei bastante, mas coloco num patamar inferior. uhum, Embora haja também, olha, com Charlie Sheen, precisamente. uhum, uhum. O filho foi lá, Exatamente, voltou exatamente. com Charlie Sheen e o Willem Dafoe. Gostei de um filme que é muito pouco falado e acho que é muito esquecido, que tem o Michael J. Fox num papel Exatamente. completamente diferente daquilo a que nós nos habituamos de o ver, que se chama Corações de Aço. Uhum, Portanto, o nome original não me estou agora a lembrar, estou a falar de cabeça. Em português sei que é Corações de Aço, que é com o Sean Penn. O Sean Penn uhum, faz de companheiro mau, de soldado sem limites, capaz de tudo. E o Michael J. Fox é o miúdo que se vê envolvido ali num crime e a participar quase nele de forma indireta, obrigado, e depois aquilo descamba completamente. E acaba com o tribunal, com os soldados a serem julgados pelo crime cometido. No fundo, acho que é uma violação a uma prisioneira de guerra vietnamita. uhum. Estou-me a lembrar assim de cabeça muito rapidamente. Gostei muito do Thin Red Line, do Barreira Invisível, do Terrence Malick. Acho que é uma obra-prima também. Eu com o Malick tenho uma ligação, uma relação muito difícil de explicar. Já bocejei muito, já abandonei a meio filmes dele, mas também já vi coisas maravilhosas. Também gosto Uhum. muito do Novo Mundo, mas acho que o Thin Red Line é o auge criativo do Malick.
Mas de qualquer maneira, se me permitem, coloco este Apocalipse Now um bocadinho no primeiro lugar da lista. Eu Eu não sei também, eu se. também. Eu tenho aqui outras sugestões para além das que sugeriste, Pedro. Também tinha essas duas, mas tenho também o Deer Hunter, Ah, tenho o Full Michael Metal Cimino, Jacket Full e tenho o Metal Good Jacket, Morning Vietnam. Um, Robin Williams. mas Quem é o realizador? É outra Bruno, desculpa. abordagem, pois. Do Good Morning do- Vietnam? eu não sei quem é o realizador do Eu Good vejo Morning aqui, Vietnam, rápido. mas eu também escolho o Apocalipse Now, e por isso é que foi a minha segunda pergunta: se este é o melhor filme de guerra de sempre. Eu acho que sim. Um, e eu também escrevi isso. Eu escrevi, para mim também é possível que seja, porque ao contrário da maioria dos filmes de guerra, não há heróis, não há glorificação Não. da guerra, não há romantização, Não há bons e um, maus, não é? não há bons e maus. E eu acho que é isso que faz este filme, Não. para mim faz este filme acima dos outros filmes de guerra, No, todos, Sa- inclusive. no Saving Private Ryan, por exemplo, que eu acho que é um filme bem conseguido também, Uhum, compreende muito bem a Segunda Guerra Mundial, e os cenários de guerra da Segunda Guerra Mundial. Acho que o maniqueísmo está muito assintado, não é? Ou seja, mesmo nós somos os bons e eles são os maus. Na uhum. verdade, era exatamente isso. Mas Certo. nesse caso é muito o preto e o branco. Aqui não. Aqui não. A complexidade, a ambiguidade das personagens é mais rica. É mais rica. Por isso coloco acima do Saving Private Ryan, que é um bom filme também do Steven Spielberg. E nós vimos essa ambiguidade, esse não ser tudo preto e branco, essa zona cinzenta vimos há pouco tempo na série do Sympathizer, com o Robert Downey Uhum. Jr. Uhum. Mas em Uma termos de série. filmes de guerra, este para mim ficou lá no topo. Estava o Full Metal Jacket para mim e este passou, galgou o Full Metal Jacket, paciência. Eu O tenho Gui, que quem é o rever. realizador do Good Morning Vietnam? É Agora fiquei. o Barry Levinson. É o Barry Levinson, ok. Muito bem. Próxima categoria. Se fosse eu a escolher, quem é que gostávamos de ver em vez de ator X? Tu já fizeste aí algumas referências, Pedro, ao Martin Sheen. E quem é que escolhias em vez Era do Martin isso, Sheen? era isso, era isso. Eu preenchi isto com o Al Pacino, em vez do Martin Sheen, porque Ok. imagino claramente a vestir aquela roupagem. É um dos meus Incrível. atores favoritos, o Al Pacino. O Martin Sheen gosto, mas não o coloco nessa lista. Uhum. E portanto, se fosse eu a escolher fazer o casting na altura, e se ele tivesse disponível, teria sido o meu eleito para interpretar o Capitão Ben Willard. Hugo. Olha, fiz aqui uma versão um bocado mais recente e tenho aqui Ok. uma personagem que eu acho que tu vais gostar para o Willard, uma Ok. pessoa. Ok. Mas eu vou começar pelas outras primeiro. O Kilgore podia ser o. Eu acho que o Viggo Mortensen tem capacidade para ser tão maluco como o Robert Ok. Duvall neste filme. Ok. O fotojornalista, que é o papel do Dennis O Hopper, Dennis Hopper. é o Tom Hardy. Tom Hardy. Ok. O Lance é o Gosto. Austin Butler ou o Glenn Powell, um desses Ok. dois. O Kurt, depois de muito pensar, fui para o Brian Cox, que é do Succession, Ok. Muito bem. que Ok. faz um bom contraste com o Willard, que é o Jeremy Strong, que o Albert gosta muito. O E Gabriel. eu acho que ele ia. São muito eu fãs acho- de Succession, vocês. Sim, O Hugo sim, não sim, é, sim. não acredites Não, nele, eu Pedro. sou. Eu acho é que o Jeremy Strong não é. Pronto, Não, não. O Hugo Devo está não é o que o dizer, Albert completamente errado. diz. Hoje é- Não é o que o Albert comecei diz. a ver há pouco tempo, estou a meio da primeira temporada. Ok. Ok. Depois, Eu por arrepio-me favor, sempre Pedro, com o genérico. Arrepio-me sempre. envia-nos uma mensagem só a esclarecer se o Jeremy Strong é o melhor ator da geração dele ou não é. É muito bom mesmo. Não quero fugir muito da nossa conversa, obviamente, até porque temos todos vidas à nossa espera, mas eu tenho o defeito de acumular séries e dizer, tenho de ver isto, tenho de ver isto, tenho de ver isto. E eu vi o The Wire o ano passado. Ok. Eu ainda não vi- vi. Ainda Eu não vi o vi. The- Ainda não vi. E não sei se vocês já passaram por isto em alguma série, mas eu cheguei ao fim do The Wire, portanto estamos a ver aquilo, eu não sei quantos episódios é no total, mas foram umas semanas que eu vi de forma obsessiva e cheguei ao fim e disse, pá, o que é que eu vou ver depois disto? Pá, Uhum. depois disto não me apetece ver nada, não é? Porque aquilo é... Excelente. Desculpem lá só este pequeno N- desvio. Isso aconteceu-me com o Succession. Sim, claro. Claramente. Isso que o Succession marcou ali uma fase. Portanto estou Eu bem, depois- escolhi bem agora, não é? Sim, Eu sim, depois de sim, fazer sim. maratonas dos Sopranos e do The Wire sozinho, há uns anos atrás, quando tive a oportunidade de convencer a minha querida esposa a fazer o mesmo,
Vi as duas outra vez com ela, obrigado a ver Já, as duas. já fiz isso com algumas, com a minha mulher, já fiz isso com algumas. Eu tenho aqui as notícias de casting, pessoas que podiam ter. Eu não fiz um cast alternativo, escrevi só para o Willard. Podia, qualquer um dos três, Dustin Hoffman, Al Pacino ou Robert De Niro, tinham Claramente. elevado, Os tinham três, sem elevado dúvida. para o nível a seguir. Concordo contigo, sem dúvida. Mas quando estavas a falar antes, Pedro, eu estava a pensar que se calhar depois o encolhimento que eu acho até necessário quando se chega ali ao Marlon Brando, se calhar não acontecia da mesma maneira. Ele não os engolia da mesma maneira que precisa de os engolir ali. Sim. Indiscutível. Tinha menos impacto, se calhar. O Steve McQueen foi a primeira escolha para fazer de Willard. O Al Pacino também foi oferecido o papel, mas não queria ficar longe da família depois de ter ficado várias semanas longe da família e ter ficado até doente na República Dominicana quando fez o Padrinho 2. O Jack Nicholson, o Robert Redford e o James Caan foram todos falados. O Francis Ford Coppola falou com os três para fazer o Kurtz ou o Willard, um dos dois. O Keith Carradine, o Tommy Lee Jones, o Nick Nolte e o Frederick Forrest foram todos considerados para fazer de Willard. Em 2015, o Clint Eastwood disse que o Coppola falou com ele para fazer de Willard, mas tal como o McQueen e o Pacino não queriam fazer porque não queriam ficar tão longe dos Estados Unidos. Ele também contou que o McQueen estava a tentar convencê-lo a fazer de Willard e se ele aceitasse ele fazia de Kurtz. Porque só queria o Steve McQueen só queria trabalhar 2 semanas por isso é que ele não queria fazer o papel principal. A última que eu tenho é que o Willard foi oferecido ao Robert De Niro, mas ele rejeitou porque já tinha outros compromissos. Portanto, Muito bem. Al Pacino foi convidado e o Robert De Niro, que seria a minha escolha, também foi convidado e rejeitaram. Adaptação portuguesa. Eu tenho que admitir que não tive coragem de fazer esta categoria porque o contexto de Vietnã é tão específico aos Estados Unidos que me fez pouco sentido fazer uma adaptação portuguesa. Eu não sei se algum de vocês teve mais coragem do que eu. Tiveste coragem, Hugo? Eu coloquei aqui 3 nomes para Ok. tentar fazer-vos Ok. a vontade, embora tenha sido doloroso este exercício, confesso. Ok. Mesmo, ou seja, pensar em personagens alternativas para o Marlon Brando e o Roberto Val, para mim já não fazia grande sentido, não concebia mais nenhum tipo naqueles papéis. Eu aqui coloquei o meu ator favorito português, que é o Luís Miguel Sintra. Imagino a fazer qualquer coisa de muito pesada e muito monocórdica, uma aproximação ao Marlon Brando. Acho que era o único tipo português com capacidade para isso. Ok, o Rui de Carvalho há uns anos, com mais energia, era também um senhor, mas não o coloco no mesmo patamar, lá está. Posso estar a ser tremendamente injusto, mas o Luís Miguel Sintra era o meu ator português que eu conseguiria imaginar num filme desta dimensão. Mais jovem, gosto muito daquilo que tem feito o Albano Jerónimo, acho que é um camaleão com capacidades fora do comum. Embora não o conheça muito, gostei muito daquilo que ele fez daquela série açoriana, o Rabo de Peixe. Vi algumas coisas e acho que ele está muito bem. Também gosto do PP Rapazote, mas lá está, estamos a falar do Apocalipse não é? Isto é quase como estar a falar do Benfica, do Porto e do Sporting. Eu estou aqui a falar dos meus colegas que jogam aqui no Senhora da Hora. É desajustado. Já fizemos algumas vezes e eu podia ter pensado nisso, podia ter feito uma adaptação à guerra colonial. Sim, por exemplo. Eu foi dificuldade em fazer um Vietnã com portugueses, porque é um contexto super específico dos Estados Unidos. Embora o Luís Miguel Sintra seja capaz de fazer tudo. Portanto, eu acho que ele, se o Coppola se lembrasse dele, eu acho que ele ia cumprir. Hugo, o que é que tens nos Tugas? Então, eu tenho a banda sonora para este filme é do Fausto, chama-se Por Este Rio Acima, é o álbum todo. Ok. O Grande Martin homenagem. Sheen é o Canelas, o Ivo Canelas. Ok. Ivo Canelas. O Kurtz tem aqui 4 nomes, eu acho que vou escolher só 2, porque tem mais. O Sim de Filipe tem uma voz que eu acho que vindo do escuro era brutal. E depois o eterno Nicolau Breiner aqui, careca, devia ser qualquer coisa. Tenho o Waddington como jornalista, o fotojornalista. Ok. Gonçalo Waddington. Que ele era capaz de ser maluco.
O Albano Jerónimo, exatamente, para o Kilgore, exatamente por isso, pelo facto de ele ser camaleónico e ter um nível de loucura ali, Sim, que no tempo da pandemia, com os diretos do Bruno Nogueira, ele revelou muita dessa loucura. da nova geração é o meu favorito. É o nosso, é o nosso. Ele está sempre aqui nas nossas Ah, é? adaptações. Ok, É. Quase ok, sempre, boa, boa. quase sempre. E a presença assídua das nossas adaptações é o Fernando Luís. É uma homenagem ao Fernando Luís, que vai ser o Grande coronel Fernando que lhe dá a Luís. missão. É, para o Fernando Luís. Pô. É o coronel Ele- que lhe dá a missão. Ok, ok. Já Muito não bem. ouvia o nome do Fernando Luís há muitos anos. Muito Nós, bom, muito bom. no nosso podcast, nós fazemos sempre questão de incluir o, O Fernando Luís. O Fernando Fernando Luís. Luís. O médico, o verdadeiro médico de família. Ator Exatamente. fetiche. Exatamente. Próxima categoria. Dicas interessantes que encontramos online. Não sei se encontraste, Pedro, algumas curiosidades de produção. Encontrei algumas, escolhi uma foi uma surpresa para mim também, porque o filme é completamente fictício, é baseado levemente em eventos reais, mas achei interessante que a personagem do Kurtz, do Marlon Brando, um, não é oficial, portanto o Coppola não confirma isto, mas alguns sites de cinema dizem que é inspirado num antigo militar norte-americano chamado Tony Poe, que trabalhou também na CIA, e era um paramilitar condecorado, ultra condecorado nos Estados Unidos. Tony Poe, supostamente terá sido este senhor que inspirou o Coppola a construir a personagem do Kurtz. Portanto, para mim foi uma novidade e foi esta a minha escolha. Lá está, eu escolho sempre uma por categoria. E foi boa, foi boa. E só para te deixar ainda mais à vontade, nós não precisamos de confirmar se é mesmo verdade ou não. São curiosidades que encontramos online. Exato, Se, exato. se não forem reais, pedimos imensa desculpa. Não somos responsáveis pela É informação. escrever Tony Poe no Google e vamos lá ver. Hugo, o que é que tens? Eu tenho aqui algumas, eu vou escolher só umas quantas. Há uma que eu gosto mesmo muito, que é do Marlon Brando, que chegou ao set muito gordo, como já dissemos aqui, e demasiado gordo para o papel, e o Coppola queria que ele emagrecesse e andava sempre a controlar-lhe a comida, então há um dia que ele pede uns hambúrgueres, o Coppola manda vir com ele, ralha com ele para ele não comer os hambúrgueres, e ele agarra num barco, vai para o meio do rio, e o Coppola fica na margem a gritar para ele, não comas isso, e ele a comer os hambúrgueres e olhar para o Coppola. Eu gosto muito desta história. Eu não sei Os se é verdade ou não, bastidores mas gosto muito dessas desta história. filmagens são Gosto uma muito. coisa. Foi o primeiro filme que usou o Dolby Stereo Surround num cinema. Gostei Isso bem sabia desse também, sim. pormenor. A cassete com o Clee novo no barco foi mesmo a mãe do Lawrence Fishburne que gravou, que eu gostei muito desse pormenor. Muito giro. Os corpos que nós vemos pendurados eram corpos reais, que o Coppola pensava que eram corpos doados, mas depois aparece lá a polícia a dizer que afinal não são, que aquilo estava no armazém, e afinal era um gajo que roubava sepulturas e vendia os corpos à À produção. produção. Sim. Ei, E tinha um anexo cheio de corpos prontos para vender. É Ei. surreal. eu hoje entre esses Surreal. corpos e o búfalo, bem, eu Surreal. Este estou pormenor foi traumatizado. surreal. É. Esse Pronto, pormenor é isso incrível. são esses que eu Macabro. tenho. Por Macabro maior, mesmo. isso é um por maior mesmo. Por macabro. maior. Mesmo. Estás-me a dizer que aqueles corpos eram reais? Exatamente. Vários dos corpos. Uhum. Ei, Exatamente. isto é super, hiper É porque macabro. aqueles estavam pendurados pareciam muito reais. E eu pensei, que há aqui um bom trabalho. Eu pensei que Não. era tipo um ator que estava mesmo pendurado e que estava a ser Ou isso. ou que estava sim. tipo a fingir-se, mas aparentemente não, era o mesmo. A ultra cadáver. maradice. Bem, isto é que se chama liberdade criativa, não é? Isto é liberdade criativa. Exatamente. É. Imagina a família quando viram o Apocalipse Now pela primeira vez. Encontraram o familiar pendurado. Ei. Grave Tens mais Digger. o Tens mais Não o tenho. Tenho só mais uma que o Francis, o Coppola filmou isto e não conseguiu ver o que filmava. Porque não havia laboratórios de película na altura nas Filipinas. Então foi como se estivesse a gravar às cegas. O que dá mais um ingrediente brutal ao filme. Pormenor incrível. Eu tenho algumas. Tenho que foi que é inspirado, levemente inspirado numa novela num livro chamado Heart of Darkness, do Joseph Conrad, com a mudança de cenário do Congo, do 19º, que se diz, do século XIX no Congo,
foi adaptado para a Guerra do Vietnã, portanto o livro é no Congo e eles adaptaram para o Vietnã. O nome que eles estão sempre a dar aos Vietcongs, Charlie, vem de Victor Charlie, que são o alfabeto fonético da NATO para o V e para o C. VC quer dizer Vietcong. Victor Charlie, e então o Charlie refere-se só aos Vietcongs. Durante as filmagens, o Martin Sheen sofreu um ataque cardíaco e teve de ser transportado de avião para o hospital mais próximo. Enquanto ele recuperava, o irmão, o Joey Esteves, é que o substituiu em algumas cenas. Excelente, excelente. Antes do filme ser filmado, o surf era uma atividade praticamente desconhecida nas Filipinas, que foi onde o filme foi filmado também. Os moradores, depois de verem a equipa das filmagens a surfar, criaram uma comunidade de surf, floresceu no arquipélago das Filipinas. Eles deixaram algumas pranchas de surf para trás. O Lawrence Fishburne tinha 14 anos quando foi selecionado para o papel. A produção normalmente não ia contratar uma pessoa tão jovem para interpretar um soldado, mas o Lawrence Fishburne mentiu sobre a idade durante a audição. Por isso é que eles contrataram o Lawrence Fishburne. E é mesmo o terceiro filme dele só. O terceiro. Sim, o terceiro. O Coppola, não, já falámos aqui algumas vezes, mas não sabia que ele estava tão. Que o peso estava tão. Ele estava com tanto peso, o Marlon Brando. Por isso, ou seja, por o Marlon Brando estar em má condição física, é que ele é filmado às escuras, como foi filmado. Ele estava para ser filmado mais claramente. Ou seja, se não fosse ele estar em má condição física, tínhamos um filme provavelmente pior e não tinha sido tão intimidante como essa cena de manter no escuro. Incrível. Incrível. Também já disse que o Martin Sheen partiu mesmo o vidro naquela cena inicial Sim. e cortou-se na mão. Ele estava bêbado durante a filmagem porque o Coppola insistiu que ele tivesse bêbado durante aquela cena. Portanto, se calhar ele, nós estávamos a dizer que essa é uma das cenas melhores dele. Se calhar ele não estava a atuar porque estava mesmo bêbado. Se calhar envelheceu mal, é. O Harvey Keitel chegou a filmar algumas cenas como Willard, mas o Francis Ford Coppola não gostou, não estava satisfeito com a performance, e então trocou o Harvey Keitel pelo Martin Sheen. Antes do Coppola ser o realizador, o George Lucas estava para ser o realizador do filme, por isso é que o Harrison Ford se chama Cornell Lucas, porque eles são amigos. O George Lucas é amigo do Coppola, e ele, em homenagem, pôs o Colonel Lucas no Harrison Ford como em honra do realizador, do Lucas. Muito bom. Quando o Apocalypse Now saiu em Cannes, foi passado como ainda estava a ser trabalhado, não estava finalizado. Ainda assim, só meio finalizado, ganhou o prémio da Palma de Ouro. Este já disseste dos cadáveres, o que eu tinha aqui, que a autenticidade foi levada ao extremo. Há 3 versões do filme, a que saiu nos cinemas com 2 horas e 33. A Redux, que saiu uns anos mais tarde, foi uma remasterização do Coppola com 3 horas e 22. E a Final Cut, que foi a que eu vi desta vez, com 3 horas e 2 minutos. O American Humane Association disse que o filme era inaceitável por causa da cena de sacrifício do búfalo. Foi o primeiro filme a editar o som para Surround Sound, como tinhas dito. E quando o McQueen era quem estava para fazer o filme, como eu disse há bocado, quando o McQueen recusou fazer o filme, o Coppola teve que devolver 5 milhões às pessoas que lhe tinham dado dinheiro do dinheiro que ele tinha angariado, porque esperavam que fosse o Steve McQueen o ator principal. São esses que eu tenho. Foram muitas. Coppola arriscou muito. Arriscou muito o Coppola. Algum nome melhor para o filme? Não há nome melhor para o filme. Não. Acho não que Não. eu não sou muito forte em títulos, portanto até me custa dar sugestões que não sejam Apocalipse Now, porque eu acho que é perfeito. Acho que é perfeito. Podíamos pôr o Lost in Cambodia ou uma coisa do género, mas não. Apocalipse Now. Apocalipse Now. É incrível. Porque é mesmo apocalíptico, não é? Não só pela destruição da selva, mas acho pela destruição de cada um dos seres humanos que participam nas personagens que participam naquele filme. Uhum. É destrutivo para cada um deles. Acho que é visceral, não é? Mexe com cada um de nós. É mesmo ao âmago. Cinema tem que ser isto para mim, não é? Eu tenho que sair da sala
cinema A e tenho que pensar, sentir não que é? mexeu comigo. Senti qualquer coisa. Exatamente, Fazer-me pensar, exatamente. fazer-me Exatamente. mexer, querer conhecer aquela personagem. Agora, coisas lightzinhas, ok. De vez em quando também faz bem, não é? Para ver com os miúdos, é ótimo. Police Academy, É Police lindo, Academy. lindo, lindo. Ou Leslie Nielsen, isso é. Tu sim. tens algum nome? Não, nem pensar, nem pensar. Não. Eu tenho mais uma curiosidade que guardei para aqui para o nome. O filme estava para ser chamado Psychedelic Soldier e Ok. foi mudado para Apocalypse Now porque o argumentista, o John Milius, quis gozar com uns pins dos hippies que diziam Nirvana Now. Isso é Então ele excelente. mudou Isso é para excelente. Apocalypse Now. Isso é Boa. excelente. E o filme não tem tradução em português, chama-se Apocalypse Now. E Exato. é Que uma é uma das excelente grandes escolha. vitórias. É uma Uma das excelente grandes escolha. vitórias do cinema, Ainda do bem. cinema em Portugal. Ainda bem. Porque há traduções, nós quando fazemos isto referenciamos sempre a tradução para português e às vezes, Pedro, É, Sim. e há Sim. brasileiras ainda, Aquele do nossos amigos brasileiros. Corações de Aço, por acaso não pesquisei como é que é o nome oficial, mas deve ser. é Casualties of War. Nada a ver, não é? Yeah, Casualties nada a of War, Corações de Sim. Aço. Colecionáveis, o que é que queriam levar para casa? Boa, por acaso aqui também tive dificuldades, mas eu gostava muito de conhecer aquele barco, de entrar naquele barco. Gostava mesmo muito, porque às vezes parece-me grande, às vezes parece-me pequeno. eh, Acho que ao longo do filme sentimos um bocadinho como a nossa própria embarcação ao longo do filme. Uhum. Parece que somos nós que navegamos pelo argumento do filme e gostava muito de conhecer ou seja, não queria levar para casa naturalmente, mas gostava de conhecer. Eu estive agora nos Estados Unidos, visitei alguns sites de filmagens famosos. Eu já tinha estado antes em Los Angeles também no Universal Pictures e gostava de ter conhecido e ter tocado naquele barco do Ben Willard e dos seus muchachos. Hugo, que tens Eu tu? pus o chapéu do Kilgore. Claro, Claramente, claro. claramente, claramente. E mais fácil de levar para casa esse, não é? Exatamente. Eu com o chapéu do Kilgore e com as câmaras do Dennis Hopper, pá. Ninguém me agarrava A aqui. câmaras do Dennis Hopper. Sim, as Ah. câmaras todas. Ninguém me agarrava. Eu não especifiquei as câmaras, eu disse todo o guarda-roupa do Dennis Hopper. Dennis Hopper Desde a bandana ao colete. Está excelente, está excelente. é maravilhoso. Não sei se no próximo Halloween não vou tentar fazer um Dennis Hopper, porque aquele cenário é incrível. E também pus o cãozinho bebê, Claro, desaparece. salva o cãozinho, exatamente. que desaparece naquele ataque. Eles não sabem para onde é que o cão vai. Deve ter saltado, coitadinho assustado. Gostava de levar o cãozinho para Para ele casa. haveria um lugar em minha casa, certamente. Exatamente, Com exatamente. todo o gosto. Ideias para prequela, sequela ou TV? Ou o que é que aconteceu no dia a seguir? Quando um produto é tão perfeito, por exemplo, o Seinfeld, que é a minha sitcom favorita, eu acho que acabou no momento certo. Portanto, sempre que leio em alguma publicação norte-americana, Jerry Seinfeld recebe convite para. Pá, não mexam Já nisso. chega. Não mexam Uhum. nisso. Não mexam nisso. Portanto, o Apocalipse Now eu coloco nesta categoria de produto perfeito. Produto perfeito. Portanto, não imagino continuação, prequela, pá, não, a sério. Há coisas que não vale a pena mexer. Eu não sou conservador em nada na minha vida, pelo contrário, sou um liberal, não na parte económica, mas dos costumes, nas questões societárias, mas em algumas coisas da minha vida, mais na arte, no futebol também, reservo o meu conservadorismo para isto. E no Apocalipse Now, pá, não mexam nisto, deixem estar como está. Final Cut foi uma maravilha de facto, mas chega, também é um produto acho que merece estar no Olimpo da sétima arte, sem qualquer tipo de retoque. Eu concordo com tudo. não mexe. Nem tenho nada a acrescentar. É exatamente isso. Vou eu mexer só um bocadinho. Não Não é bem uma mexes, prequela, não é uma mexes. sequela. Eu vou fazer um spin-off. Vou fazer o Ok, spin-off tá bem. do Dennis Captain, Hopper. do Dennis Hopper, do fotojornalista. A história do Dennis Hopper, essa é uma delas. Tenho 2 spin-offs. Um do Dennis Hopper, como é que ele chegou, o que é que aconteceu a seguir a este momento, para onde é que ele foi, quando ele se vai embora, para onde é que ele vai. E depois tem outra que é do Captain Colby, que é o quem recebe a missão primeiro e vai e depois se junta ao Kurtz, e nós vemos lá o Scott Glenn depois com os miúdos à volta dele. O que é que aconteceu quando ele fez a primeira missão e o que é que fez com que ele se levasse a juntar ao Kurtz em vez de o assassinar como Sim, o Willard faz. sim. Próxima categoria. Lição de vida. Não querendo levar muito isto para o lado pessoal,
remeto novamente para a tal conversa que tive com o meu pai, porque a questão da guerra colonial esteve sempre muito presente nos jantares familiares e nos encontros familiares na minha vida. Era um bocadinho comentado em sussurro e quase sempre só o lado bom da coisa, não é? Tipo, ei, lembras-te daquela jogatina de futebol que fizemos naquela aldeia, tal, tal, tal. Pá, até hoje Uhum. nunca ninguém falou à minha frente, olha, fomos para o mato, para a selva e tivemos que fazer isto, isto, isto. Pá, nunca, 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 nunca. E portanto eu acho que o que eu levo deste filme, ao revê-lo mais uma vez, eu já o teria visto seguramente 5, 6 vezes, à vontade, hum, é mesmo o sublinhar do absurdo, da estupidez que é a guerra. Hum, Imaginar-me ou os meus filhos rodeados por um ambiente daqueles de tensão, de raiva, de fúria, de medo, de perigo constante, saber que a qualquer momento podemos acabar a nossa existência terrena, acho que é horrível. Portanto, a brutalidade, as implicações psicológicas que isto tem a um ser humano. Felizmente o meu pai e o meu tio, que são as pessoas mais próximas, não revelam grandes sequelas, mas sei que muitos dos amigos deles, porque há sempre aquela reunião anual que eles vão ter com os antigos combatentes, e eu nunca fui, mas eles às vezes falam disso, que muitos deles ainda hoje sofrem de transtorno pós-traumático. Portanto, Uhum. é muito isso. A lição de vida é mesmo sublinhar da estupidez que é haver uma guerra, seja por que motivo for. Uh, É um bocado por aí. E agora só a falares do teu pai, é que me apercebi que há pouco tempo descobri uns. É que me lembrei, e quando estava a ver o filme não me lembrei. Eu descobri uns diários do meu bisavô do tempo da Primeira Guerra Mundial, onde ele relata muita coisa que passou quando esteve preso pelos alemães. Entretanto, a minha avó, depois, a filha dele, teve a oportunidade de contar essa história ao público e deve ter sido um fechado ciclo, porque depois partiu pouco tempo depois. E é um bocado por aí essa questão que o Kurtz também fala e também diz, ele diz, Have you ever considered any real freedoms? Freedoms from the opinion of others, even the opinions of yourself. E é um bocado essa liberdade, eles no caso do teu pai e do meu bisavô, eles nunca sequer tiveram a oportunidade de questionar, eles eram obrigados a ir, foram Foram obrigados a obrigados? ir É isso. e não tinham possibilidade de sequer questionar isto. E este filme fez realmente questionar esse lado, essas liberdades que damos por adquiridas e que depois de repente se fogem ficamos numa situação muito, 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 muito sui generis. E depois que vai de encontro ao que o Coppola disse depois de ter feito este filme, que ele diz qual é que é o ponto da vida. Achas que o ponto da vida é viver uma vida normal, calma, moderadamente feliz com a sua existência? Quer dizer, nós só temos esta vida uma vez, não é? Se calhar. E é um bocado, isto é quase um tema recorrente aqui na lição de vida, que é esse tema de aproveitar a vida enquanto a temos, porque nunca sabemos quando é que, quando é uhum. que, quando é que É muito muda. isso, sim. É. Não tenho muito mais a acrescentar ao que vocês disseram. Eu escrevi qualquer coisa sobre a Isto ficou, ambiguidade. ficou, ficou profundo agora, não é? Às vezes fica na lição de vida, às vezes fica. A ambiguidade moral e hipocrisia humana. Escrevi isso também sobre as coisas que nós permitimos fazermos a outros humanos e povos porque lhes decidimos chamar inimigos. E também escrevi que nunca devemos duvidar da capacidade do ser humano para a maldade, mas ao mesmo tempo a capacidade de criar arte maravilhosamente bonita e introspectiva, inspirada nesta miséria e alguns eventos mais obscenos da nossa história como humanos. Brilhante. Agora só faltou mesmo o The End dos Doors e Excelente. Recomendações é a nossa última categoria. de recomendações. Eu levei isto para sugerir outros produtos, é isso? Certo, certo. Ok, muito bem. Algo que esteja potencialmente relacionado com ou que simplesmente te fez lembrar Sim. do Apocalipse Now. Vi este ano, há poucos meses, um filme que adorei, que esteve nomeado até para Oscar de melhor filme, não ganhou, que se chama Zone of Interest, Zona de Interesse, acho que é mesmo assim a tradução para Uhum. o português. Não sei se vocês viram ou não.
Acho Eu que não foi o vi, produto não vi. dos filmes nomeados para o Oscar ano passado. Eu tento sempre ver os filmes nomeados. Foi o filme que mais me cativou o ano passado. Eu estive em Auschwitz há uns anos. Em 2012 fui acompanhar o Europeu 2012 pela seleção portuguesa e houve uma altura em que estava em Cracóvia, que não fica perto, longe de Auschwitz, e apanhei um autocarro de uma manhã e fui sozinho para lá. Hum, Não sei se fiz bem ou mal até hoje. Acho que fiz bem, apesar de ter saído lá doente. Mas ao ver este filme, revi muito a minha experiência em Auschwitz. E lá está, hum, a brutalidade do ser humano surpreende-nos, porque de facto o limite que nós nos impomos a nós, enfim, às vezes do outro lado, não existe, é ilimitado. E esse filme, que retrata alguma normalidade de uma família alemã, que tem como chefe de família um nazi, um soldado nazi, o responsável pelo campo de concentração que está mesmo ao lado, paredes meias com a casa. Essa normalidade de crianças a cantarem, a brincarem, a salpicarem na água, paredes meias com o arame farpado e com o sofrimento atroz que está do outro lado. e com o som de fundo. O som de fundo é Hum, incrível. E os fumos que às vezes aparecem atrás. Portanto, gostei muito deste filme, pesado, costumo a ver, mas foi o muito filme pesado. muito pesado, foi o filme que ou seja, não é um produto de fácil consumo, Não é mesmo. nada, mas Não é acho que mesmo. o cinema também é isto, não é? Hum, E portanto, se estiverem com disposição para algo complexo e forte, aconselho sem reservas. Vi, para mudar um bocadinho de tom, vi também a semana passada um documentário sobre uma das minhas bandas favoritas, que são os Blur, que se chama To The End. Acompanha no fundo o reencontro deles, o reencontro que conduziu à gravação do último álbum, The Ballad of Darren, que é um excelente álbum já agora, ao nível do Blur. É um filme, é um documentário que, lá está, explora também muito, acima de tudo, mais do que a parte musical, a ligação entre os quatro elementos da banda, que são amigos de sempre, como vocês os dois. Portanto, é um documentário muito, lá está, mais leve, musical, também com uma componente humana muito interessante. E só mesmo para acabar, uma série que ando a ver agora, que além do Succession, não vale a pena sugerir, vocês são experientes. Portanto, recomendo o The Bear. Estou a ver agora a terceira temporada, não sei se conhecem ou não, mas é também uma série bem conseguida, com momentos muito bons, muito cinematográficos, artísticos. A uhum, segunda temporada foi muito boa, penso que baixa um bocadinho aqui na terceira, mas é uma série que eu acho que quem gosta de cinema tem ali um episódio de cinema todas as semanas. uhum. Exatamente, exatamente. Hugo? Já falámos aqui deles, tenho o Full Metal Jacket, o Platoon. Agora surgiu-me, por causa de vocês, uma autorrecomendação para ver o Redux, esta versão, o Apocalypse Now Redux. E tenho outra que também o Bruno falou, o Obé falou quando falámos do Dennis Hopper, que é o Blue Velvet, que é o Dennis Hopper com a máscara de oxigênio, é qualquer É, coisa. Opa, ele é é muito bom, incrível é nesse muito filme. bom, é Ele é muito É mesmo bom. qualquer incrível nesse coisa. filme. É muito bom, é muito bom, é muito São bom. essas coisas que eu tenho. Eu tenho o Hearts of Darkness, que é o documentário sobre a produção do filme, sobre a produção do Apocalypse Now. É realizado pela Eleanor Coppola, que eu acho que é Yeah, parceira sim. Do do, Francis. do Francis. Um, Depois tenho o Fear and Loathing in Las Vegas, porque, como eu disse, foi um filme que me marcou, que me deixou com um sentimento muito parecido com o Apocalypse Now. E eu até encontrei uma quote, porque eu googlei, há alguma ligação entre o Apocalypse Now e o Fear and Loathing in Las Vegas? E encontrei esta quote de um rapaz que escreveu deve ter escrevido um artigo só para ele. Encontrei num site da internet anónimo, do Dave Lancaster, e ele escreveu isto: Fear and Loathing in Las Vegas é um filme sobre a guerra do Vietnã. É o Apocalypse Now, mas em casa. Em Uhum. ambas as narrativas, o nosso herói americano recebe os seus papéis e é enviado rio abaixo numa missão alucinogénica de desespero cada vez maior. À medida que a viagem aumenta de intensidade, o foco no dever vacila e a infiltração dá lugar ao horror introspectivo. Excelente. Muito bem E, escrito.
E olha que eu acho que foi, e acho que é por isso, eu acho que o Dave Lancaster escreveu aquilo que eu senti quando vi os dois, quando penso nos dois filmes da mesma maneira. É, Depois tenho mais bem. o The Sympathizer, que é esta série que o Hugo estava a dizer do Park Chan-wook, o realizador vi. do Old Boy, Nunca vi. também está na HBO, e é a guerra do Vietnã da perspectiva vietnamita, que é uma coisa que nós vemos pouquíssimo. Foi um autor, é baseado num Eu tenho que ver best-seller isso. de um Tenho autor que ver isso. vietnamita, e é sobre um agente duplo que é da Coreia do Norte, dos Vietcongs, que está infiltrado na polícia do Saigon, portanto, no sul. Ei, A personagem principal é super complexa, a Mesmo, ambiguidade mesmo, moral sim, ao extremo, sim. numa personagem que o ator chama-se Oa Schwand, eu não o ok. E conhecia, e ele é excelente. incrível, É. incrível. E tem o Robert Downey Jr. em vários papéis. Epá, tenho que ver Recomendo. isso. Tenho que ver isso. Tenho que ver isso. Tenho que ver isso. E depois tenho os 3 filmes da Guerra do Vietnã que ainda não que já tínhamos falado aqui todos: o Platoon, o Full Metal Jacket e o The Deer Hunter. São os 3 twists, sítios diferentes da Guerra do Vietnã. Todos lixaram a cabeça a esta malta toda. Yeah. E todos foram Completamente. realizados em períodos não muito afastados. Deve ter havido qualquer. Aquela Sim, reação ao Vietnã deve ter sido forte claramente. ali na comunidade artística dos Estados Unidos. O Full Metal Jacket não me recordo o ano, mas o Deer Hunter, o Caçador, acho que é 78, se não me engano. Ou é mais tarde. Eu acho que é capaz de ser isso mesmo, 78. Eu Se não for não tenho os 78, anos. é 80, 81, por ali também. O Platoon acho que é um bocadinho mais tarde, 86 talvez, 87. Em Oliver Stone, 86, exatamente. 86. Portanto, estamos a falar ali num período, ok, 10 anos em que sai tudo isso. Para quem estava a crescer como nós, embora os meus pais não deixassem ver essas coisas na altura, acho eu. Eh, Nós víamos às escondidas. Às escondidas, às escondidas. Mas foi uma maravilha. Como foi uma maravilha esta conversa convosco, e eu só tenho a agradecer, de facto, esta viagem pelas profundezas do ser humano, da alma humana, e dos cenários do Apocalipse Now. Aprendi muito com vocês, portanto, muito obrigado pelo convite, sinceramente. Obrigado. Espero voltar aqui daqui a uns mesinhos, quando vocês esgotarem os vossos convidados, e falamos sobre mais um filme que vocês gostem e que eu gosto também. Obrigado, Pedro. Gostámos muito de ter. Queres dizer alguma coisa ao Pedro? Sim, quero agradecer. Eu quando disse que te ia convidar, fiquei tipo, ele vai rejeitar, claro que vai rejeitar. Quem é que... Porquê? Isto porquê? Porque eu sou um fã acérrimo do Destino de Saudade. Muito E obrigado. tal como acontece com os filmes, quando nós os vemos na TV ou ouvimos, vocês estão sempre lá num nível à parte, não é? E então nunca achamos que será possível. E Dia 1 de pronto, outubro, dia 1 de outubro, vai ser o dia das próximas gravações, portanto ficas convidado para vir cá ter connosco aqui ao Candal Parque, ao 00, excelente. para assistires ao Destino de Saudade, se assim, se a tua vida assim permitir. Fica já Excelente. aqui, o convite feito dia 1 de outubro, portanto é na próxima terça-feira, se não me engano. Espetacular. Agora Portanto, fiquei, se fiquei sem puderes, Ficaste chão. sem jeito, sem Fica jeito. sem jeito. se puderes, Exatamente. tenho muito gosto e ficas a convidar, ficas a conhecer aqui o 00. Temos muito orgulho nas nossas instalações, porque isto aqui de facto está muito bonito, está espetacular aqui isto. Para quem gosta do futebol romântico puro, entramos por esta porta adentro e ficamos encantados, está mesmo Excelente. com bom gosto. O novo cenário está excelente também. Quando eu estava a ouvir a falar do cenário, estava a pensar, eu sei onde é que há uma VHS, eu sei onde é que há uma televisão para pôr aí. Pronto. Entretanto, já descobrimos, já o temos, mas de facto o falhanço foi meu. Eu não quis assumir em direto na altura, mas eu estava mesmo a contar que os meus pais tivessem o nosso vídeo. O meu Sim, pai sim, tinha dito: sim, sim, sim. está aqui em cima guardado. Pá, eu fui ao sótão na véspera e pá, não estava. Não Excelente. estava, virei aquilo tudo, já não achei. Portanto, Excelente. deixei mal aqui o Rui Tovar, mas com as minhas desculpas. Portanto, aquilo foi. O Rui vem de Lisboa e nós gravamos sempre 3 episódios no mesmo dia. Portanto, é que nós Ok. tivemos 3 episódios sem esse VHS, agora nos próximos 3 já aparecerá. Excelente. Pronto, e é isso. E é agradecer-te muito mesmo por teres Não, aceito o convite. prazer, E, prazer. e esperamos que voltes mais vezes, claro. Esperamos que voltes. Exatamente. Um café no dia 1 de outubro está prometido, aqui no 00. Obrigado. O Bruno está um Obrigado. bocadinho mais longe, também está convidado, naturalmente. Quando vierem à Eh, Madeira, eu prometo que vos encontro onde estiverem, se vierem à Madeira. Se vierem gravar à Madeira. Olha, Bruno, só mesmo para acabar, tenho mesmo que me ir embora também.
Nunca fui à Ilha da Madeira, é uma vergonha. Fui a Porto Santo este ano a primeira vez, em abril. Ok, ok. Gostei muito, gostei muito. Mas de facto é uma vergonha nunca ter ido à Ilha da Madeira e tenho que mesmo corrigir esse lapso. É de facto bonito e aconselho. Para quê? O Hugo Quer dizer, vem, o Hugo vem para na próxima semana à Madeira. Pela Exatamente. primeira vez, Hugo. Pela primeira vez. Exatamente. mas não é dia 1 de outubro, Hugo. Não, não é. Não, dia 4 de outubro já estou a viajar. Muito Mas obrigado, Pedro. Dia 1 Muito de obrigado. outubro Um grande é o abraço. aniversário do Bruno, exatamente. Espero que tenha sido um episódio bom dentro das vossas expectativas e que não tenha baixado muito a fasquia. Foi excelente. Foi ótimo, foi excelente. Muito obrigado. Este foi mais um podcast de Deixou de Adiar para matar saudades passadas, presentes e futuras. Obrigado.